ela se disfarçou de homem para sobreviver. Mas seu pai, que desesperadamente queria uma filha, estava prestes a mandá-la apanhar até a morte. A menina ficou tão zangada, que só queria xingar você, seu pai cachorro, seu tirano. Porque essa criança mentirosa vai me matar, com um governante tão irracional e burro como você. Não é à toa que o Shu ocidental vai cair em 10 anos. O grande tirano entrou em pânico ao ouvir isso, claramente sem ver nenhum movimento nos lábios. Mas ele podia realmente ouvir ele falando. Poderia ser que ele podia ouvir os pensamentos internos dessa criança. Juju originalmente era uma órfã, sem pai nem mãe, azarada desde o nascimento, mas inesperadamente, logo após ganhar uma loteria de $1 bilhão, ela foi imediatamente esmagada até a morte por alguém, pulando de um prédio. Ela agarrou com raiva as línguas do preto e branco, em permanência, e causou um tumulto no palácio do Rei do Inferno. Para apaziguá-la, o Rei do Inferno prometeu torná-la uma princesa amada, em sua próxima vida. Ela pensou que finalmente poderia desfrutar de riqueza e luxo, mas quando acordou novamente, se encontrou em um quarto dilapidado, e sua mãe também não sentiu alegria com seu nascimento. Ao contrário, mostrando mais melancolia na expressão. Embora o imperador desejasse desesperadamente uma filha, eu já estou no Palácio Frio, com a acusação de traição nas costas. Para protegê-la, vou anunciar para o mundo exterior que dei à luz um príncipe. Deixa-se disfarçar de homem no futuro, para que não seja invejada pelos outros. Juju ficou atonita ao ouvir isso. Rei do Inferno, seu grande mentiroso. Cadê a prometida princesa amada? Cadê a prometida riqueza e luxo? Estou cansada que tudo seja destruído assim mesmo. 5 anos se passaram num piscar de olhos. Ela não só nunca tinha sequer visto um fio de cabelo do imperador, como também não conseguia garantir condições básicas de vida. Ela tinha planejado apenas levar a vida assim, mas neste dia, sua paz foi quebrada por uma jovem arrogante. Quem é aquela? Melão de inverno baixo subindo na árvore ali. Por que você não se ajoelha ao ver isso? Princesa Nian, quem você chama de melão de inverno baixo? Você, claro. Mas por que o nome Princesa Nian soa tão familiar? De repente Juju foi atingida. Como se por um raio, ela lembrou de tudo. Afinal, ela havia transmigrado para um romance antigo. E a princesa, a Nian, era exatamente a protagonista feminina do romance. Seu pai mesquinho, sem filhas, criou Fung Kai-wei, uma menina da linhagem real, no palácio, não só mimando-a como sua própria filha, mas também prometendo-a em casamento ao príncipe herdeiro. Depois, quando o Shu ocidental caiu, Fung Kai-wei foi para o Reino do Sul, subindo passo a passo de criada do palácio à imperatriz, unificando o mundo com o imperador do Reino do Sul. Ela era definitivamente uma protagonista poderosa, e ela, como princesa descartável, não só tinha identidade incerta, como seria espancada até a morte pelo seu pai mesquinho hoje. Naquele momento Fung Kai-wei se aproximava ameaçadora. Qual é o seu nome? De qual palácio é esse pequeno bastardo que você está vendo? Juju não respondeu por um longo tempo. A princesa arrogante levantou a mão para golpear. Como você ousa mostrar desrespeito a esta princesa? Acredite ou não, eu vou matar você. Juju rapidamente estendeu a mão para bloquear. O que você está fazendo? Vá embora rápido. Fung Kai-wei tremeu de raiva. Mas então seus lábios se curvaram em um sorriso sinistro. No segundo seguinte ela explodiu em lágrimas de dor. Tio Imperial, esse garoto roubou minhas coisas. E ainda disse que iria arranhar meu rosto. Isso deixou Juju completamente pasma. Céus! Ela troca de expressão mais rápido que folhear um livro. Juju sentiu instintivamente um arrepio atrás de si. Virou-se para ver o grande tirano, parado atrás dela com o rosto sombrio. Vão prender esse garoto fedido que ousa intimidar a Wei-wei. Vamos ver se eu não o estraçalho. Ele consolava Fung Kai-wei que chorava de um lado, enquanto lançava um olhar feroz para Juju do outro. O coração de Juju estava amargo. Será que esse grande tirano quer me matar? Até tigres não comem seus próprios filhotes. E ele é meu pai biológico. Mas quando essas palavras chegaram aos ouvidos do imperador, ele congelou por um instante. Será que esse garoto fedido está falando? Mas eu também não vi sua boca se mexer. Será que são seus pensamentos interiores? Qual é a identidade desse garoto? De qual palácio ele é? O eunucho respondeu respeitosamente. Ele é o 18º príncipe do Palácio Frio. Nascido da consorte Li, quem mais poderia ser? Ele nem é uma filha, o que há de tão precioso nele? Alguém arraste esse garoto fedido para baixo e o espanque até a morte. Juju estava tão zangada, que só queria xingar. Está falando sério. O que há de bom nessa criança mentirosa? Quando foi que eu roubei as coisas dela? Ela viu que eu era bonito.
e quis arranhar meu rosto. Ela fala bobagem e aperta umas lágrimas. E o grande tirano realmente acredita nisso. Que ridículo com um grande tirano tão irracional. Não é à toa que Shu Ocidental vai cair. Shu Ocidental vai cair. O coração do imperador pulou uma batida. Espere, tenho algo para perguntar a ele. Independentemente de o que ele disse ser verdade ou não, tais assuntos não podem ser levados de ânimo leve. Ele voltou seu olhar para Fung Kai Weiwei. Diga-me, exatamente o que ele roubou de você. Fung Kai ficou sem palavras afinal. Antes, sempre que ela dizia isso, o imperador matava a pessoa na hora. Porque ele estava fazendo tantas perguntas hoje. Então ela jogou secretamente sua própria pulseira na grama. Tio Imperial, ele roubou minha pulseira de ouro. Com medo de eu descobrir, ele a jogou secretamente para lá. Os olhos de Juju quase reviraram ao ouvir isso. Você acha que todo mundo é burro? De todos os lugares para jogar, teve que jogar bem atrás de você. Qualquer pessoa com olhos vê que tem algo errado. A menos que alguém seja cego de coração e de olhos. O imperador insultado ficou sem palavras. Garoto fedido, eu também vejo isso. Sem você dizer nada. Olhando novamente para Fung Kai Wei. Os olhos do imperador mostravam um traço de raiva. Eu mimo tanto você, dou tudo o que quer. E você só fala mentiras. Preciso chamar os guardas próximos, antes que você diga a verdade. Vendo o imperador realmente zangado, Fung Kai Wei caiu de joelhos com um baque. Weiwei nunca mais vai ousar. Alguém leve Fung Kai Wei para a imperatriz viúva, para que ela seja devidamente disciplinada. Depois a mandem de volta para a nobre consorte Zan. Será que esse tirano mudou de ideia? Como ele ficou tão sábio de repente? Assim que Juju terminou sua reclamação interna, ela viu o tirano olhando para ela com raiva. Que medo! O grande tirano está tentando matar com os olhos. Fung Kai Wei temia mais a imperatriz viúva, correndo para chorar apressadamente pedindo ajuda à consorte nobre Jian. A consorte nobre Jian também estava ansiosa. Weiwei era sua arma secreta para continuar sendo favorecida. Se ela saísse, o imperador não viria mais ao seu palácio. Majestade, o senhor mais ama Weiwei. O senhor realmente tem coração para deixá-la sofrer. Calha a boca, a situação de Anian hoje. É toda culpa do senhor por não discipliná-la direito. A partir de hoje, o senhor também refletirá em confinamento. Naquele momento, o imperador avistou Juju tentando escapar disfarçadamente e mantendo a calma. Na superfície, ele sentia-se estranho por dentro. Embora esse garoto dissesse a verdade, porque ele podia ouvir seus pensamentos interiores. Será que ele é algum tipo de monstro? Juju ficou assustado por estar sendo encarado assim. A verdade não está clara já. Porque ele está me olhando assim. Ele não está planejando me matar, está? Não, de jeito nenhum. Juju tem mais medo de dor. Mas o imperador apenas o examinava cuidadosamente. Há pouco, esse garoto disse. Weiwei estava com ciúmes da boa aparência dele. Então ele queria ver o quão bonito ele era. Seu rosto claro era realmente delicadamente talhado como jade. Certamente mais refinado que seus 17 irmãos imperiais. Se fosse filha, seria definitivamente adorável. Que pena pensar isso. O imperador suspirou com arrependimento. Fuan, escolte o 18º príncipe de volta antes de partir. Juju lançou um olhar ao imperador. Este pai mesquinho também não é bobo. Se fosse tão sábio antes, não teria sido enganado por vilões, a ponto de confinar minha mãe no Palácio Frio. Mas esse pai mesquinho também não terá um bom fim, porque a ponte do lago que ele está prestes a atravessar vai desabar, e ele vai quebrar a perna na queda de qualquer jeito. Esse pai mesquinho também não se importa com nossas vidas. Então que ele morra tanto faz para mim. O imperador ficou tão irritado que quase vomitou sangue. Aquele garoto fedido está secretamente me amaldiçoando no coração. Novamente Fuan escoltou até a entrada do Palácio Frio. Mas antes de partir, Juju ainda se sentia relutante. Eunuco, lembre-se de avisar meu pai mesquinho, o imperador, depois. Ao chegar no lago do Jardim Imperial. Espere o tempo de beber uma xícara de chá, antes de atravessar a ponte do lago. Do outro lado, o imperador se sentiu inquieto. Olhou para a superfície calma do lago, pensando nas palavras de Juju há pouco. O assunto do reino cair em 10 anos. Era incerto, mas ele podia verificar se quebraria a perna. Nesse momento Fuan também alcançou. Majestade, por favor, espere. Vamos tomar uma xícara de chá antes de continuar. O imperador se sentiu secretamente satisfeito. Deve ter sido aquele garoto fedido que lembrou Fuan. Então ele veio para Alô, pelo menos tem alguma consciência. Então ele realmente decidiu tomar chá antes de partir, só para ver se essa ponte do lago realmente desabaria. Só sentando-se quieto por 2 minutos e meio.
A expressão do imperador mudou ligeiramente. Parecia que as palavras desse garoto talvez não fossem necessariamente verdade. Naquele instante, alguém veio informar que vários ministros esperavam na sala de estudos imperial, dizendo que havia assuntos urgentes para discutir. O imperador levantou-se para sair após ouvir isso. Mas no segundo seguinte ouviu um estrondo. Enquanto toda a ponte do lago desabava na água, o imperador sentiu uma onda de medo. Ele não ousava imaginar o que teria acontecido se ele tivesse pisado ali naquele momento. Mesmo que não tivesse morrido, provavelmente ficaria paralisado, e o Shu ocidental ficaria sem líder, acabando fragmentado. Parecia. Aquele garoto realmente tinha a habilidade de prever o futuro. Isso não era um monstro de forma alguma, mas claramente um sinal auspicioso. O imperador permaneceu em silêncio por um longo tempo. Dispensou aquelas pessoas do estudo imperial, ficando apenas com o conselheiro imperial. Agora vou para o Palácio Frio do outro lado. Juju voltou para o Palácio Frio. Sua mãe a segurava chorando, como flores de pera na chuva. Você quase matou a mãe de susto naquela época. Seu irmão também fugiu uma vez, e foi jogado na prisão, e ainda não foi libertado. Mãe só tem você agora. Vendo a aflição da mãe, Juju estendeu sua mãozinha para enxugar as lágrimas. Mãe, não chore. Quando Juju crescer, ela vai lhe dar uma vida boa, com certeza. Quanto ao próprio irmão dela, agora não era o momento certo. Ela tinha que esperar por uma certa pessoa voltar ao palácio. A mãe olhou para ela com carinho. Mãe não se importa com que tipo de vida boa, desde que minha Juju esteja segura. Mãe está satisfeita. Juju ficou emocionada. Mãe é realmente linda, bondosa e gentil. Aquele pai cego é tão sortudo. Sem que ela soubesse, desde o nascimento de Juju, a mãe sempre podia ouvir seus vários pensamentos interiores. Naquele momento ela apenas sorriu indulgentemente. Essa criança, apesar da pouca idade, tem tantas coisas escondidas em seu coração. De repente uma criada apressada veio reportar. Ai não! O imperador está aqui. Consorte Li se sentiu diante de um grande inimigo. Se o imperador veio ao Palácio Frio sem motivo, não poderia ser nada bom. Juju rapidamente escondeu-se, não importasse o que acontecesse. Não saia. Mas Juju entendeu por que o imperador havia vindo. Então ela acalmou a mãe para não ter medo. Talvez o pai, imperador, tenha vindo nos tirar daqui. Mas a mãe de repente ficou abatida. Provavelmente teremos que ficar neste Palácio Frio pelo resto de nossas vidas, com o anúncio da chegada de Sua Majestade. No segundo seguinte, o grande tirano apareceu na porta, olhando ao redor do ambiente do Palácio Frio. Essas condições são muito duras. Este não é lugar para pessoas viverem. Mas quando viu Consorte Li, os olhos do imperador de repente brilharam. Ele nunca esperava que, mesmo vestida com roupa simples, ela ainda fosse tão bonita, ainda mais encantadora do que antes. Após sentar-se, o tirano começou a refletir. Embora Juju tivesse mérito por salvá-lo, e devesse ser recompensada com tantas pessoas presentes, não seria bom dizer que ela pode prever o futuro, e se revelar isso o deixasse insatisfeito, e ele se recusasse a prever para mim no futuro. Olhando para Consorte Li, os lábios do imperador de repente se curvaram em um arco. Tenho pensado no seu caso de traição ultimamente. Sinto que as coisas não são tão simples assim. Estou preparando uma reinvestigação desse caso. E você tem mérito por criar o 18º príncipe. A partir de hoje, saia do Palácio Frio. O pai Pão Duro finalmente mudou de ideia. Por favor, continue assim. Talvez eu comece a gostar do pai Pão Duro. A boca do grande tirano se contorceu levemente. Todo mundo no mundo gosta de mim. Eu não preciso de você. Mas então a expressão da Juju ficou abatida. O pai barato definitivamente não quer que eu goste dele. Eu estava apenas sendo sentimental demais. O imperador cão imediatamente se sentiu culpado. Esse garoto fedido soa bastante lamentável neste momento. Alguém chegou, para instar o tirano a voltar ao gabinete imperial, para discutir assuntos militares. E o imperador concedeu a residência de Xushuai à Consorte Li, antes de se preparar para partir apressadamente. Mas quando o pai barato chegou à porta, Juju de repente se lembrou que nessa guerra, Shu ocidental não só seria derrotado, como também perderia 30.000 soldados. O pai-chefe terá que ceder território e pagar reparações em seguida. Como é lamentável, o coração do imperador disparou violentamente. Realmente derrotado e perdeu 30.000 soldados de elite. Isso poderia ser um sinal da queda do reino. Majestade, por que o senhor não vai embora? Eles ainda estão esperando ali. Estou um pouco com sede, deixe-me tomar uma xícara de chá. Antes de partir, ele sentou e olhou fixamente para Juju, esperando que ela continuasse.
falando sobre a situação subsequente da guerra. Mas Juju ficou confusa com o olhar dele. Então ela esfregou os olhos e estava prestes a dormir. Que diabos! Seu pai biológico enfrenta o perigo de perder seu reino. Seu pai está quase ficando doente de preocupação. Como você ainda consegue dormir? O imperador apressadamente foi até o lado da cama de Juju, observando-a babar e dormir profundamente. O coração do pai barato estava realmente ansioso. Em desespero, ele agarrou Juju e a sacudiu. Garoto fedido, acorde e continue pensando sobre o que acabou de acontecer. A Concerto ficou ansiosa ao ver isso, lágrimas formando nos olhos dela. Majestade, o que o senhor está fazendo? Mesmo que o senhor não goste da Juju, não pode tratá-la assim. Eu não a desgosto, só quero dormir com Juju. Sim, isso mesmo. É isso. Eu não acompanho o 18º príncipe desde o nascimento. Agora quero dormir com ele. Vocês podem sair se não houver mais nada. Depois que todos saíram, ele realmente se deitou ao lado de Juju para embalá-la para dormir. Juju, o que faremos se perdermos a batalha? Juju respondeu sonolenta. Deve ter sido aquele espião do Reino do Sul, que roubou a inteligência militar, o que levou à derrota de Shu Ocidental. O coração do imperador tremeu. Então ele se inclinou para continuar sondando. Juju achou incômodo. Virou-se e continuou murmurando baixinho. Não é só aquela consorte. Fingindo estar grávida, e constantemente correndo para o gabinete do pai barato, o que levou ao roubo da inteligência militar, e à derrota de Shu Ocidental. O imperador queria continuar perguntando, mas levou um soco no rosto da Juju. Se o pai barato criou inteligência falsa para ser roubada, Shu Ocidental poderia virar o jogo e derrotar grandemente o Reino do Sul. Que ótima ideia! Quase fui impulsivamente matar a Concerto. Não esperava que esse garoto fosse tão esperto, tendo obtido sua resposta. O pai barato estava de ótimo humor. Beijou o rostinho da Juju 250 vezes. Depois saiu satisfeito. Juju só sentiu que uma mosca grande zumbia por perto agora há pouco, impedindo-a de dormir bem, tornando impossível para ela dormir bem. Na manhã seguinte, Fuan veio escoltá-los para fora do frio. A consorte do palácio Li queria levar a vovó Nian junto, lembrando seus anos de cuidado. Assuntos tão pequenos são para a senhora decidir. Esta serva mencionará isso ao departamento de assuntos internos mais tarde. Juju puxou os dois alegremente. A partir de hoje é um novo começo, e aqueles servos que normalmente os negligenciavam, agora só poderiam invejá-los alguns dias depois. Informações militares urgentes vieram da linha de frente. Shu Ocidental usou informações militares falsas para derrotar grandemente o Reino do Sul. O outro lado já enviou emissários para negociar a paz, discutindo questões de reparação para Shu Ocidental. O imperador ficou encantado e imediatamente quis ir à residência de Shu Shuai para recompensar Juju, mas neste momento, o conselheiro imperial pediu audiência de repente. Ele alegou que seus dias estavam contados, e antes de morrer, tinha algumas palavras para instruir o imperador. Seu súdito observou as estrelas à noite, e descobriu que o Oeste, Shu enfrentará o desastre da destruição nacional. Em 10 anos, a única forma de resolver é através do 18º príncipe. Por favor, majestade, deve confiar no jovem príncipe e protegê-lo. Vendo as palavras sinceras do conselheiro imperial, o imperador assentiu em concordância, mas ainda havia uma questão. Tenho tantos filhos, mas nenhuma filha. Será este destino? O conselheiro imperial só deixou essas palavras. Os segredos do céu não podem ser revelados. Então desabou no chão e faleceu. Do outro lado, na residência de Shu Shuai, Juju estava feliz balançando. De repente, viu o pai barato entrando com o rosto fechado. Ele não sabia se o conselheiro imperial morreu de causas naturais, ou porque revelou os segredos do céu. Juju estava claramente confusa. Vencemos a batalha. Por que o rosto do pai barato está tão fechado? De repente ele lembrou. Isso deve ser quando o conselheiro imperial morreu. Esse menino realmente sabe. O imperador agarrou seus ombros. O conselheiro imperial morreu de repente. Não sei se foi morte natural, ou por algum outro motivo. O que há com esse pai barato hoje? Por que está falando tão estranhamente? Claro que foi morte natural. Só então o pai barato suspirou aliviado. Pegou Juju e deu um beijo em seu rosto. Juju ficou completamente atônita. Eu realmente fui beijada por um velho. Uau, uau. Não sou mais pura. A boca do imperador se contraiu levemente. Ser beijada uma vez por mim a deixa assim tão aborrecida. Então vou aborrecer você até a morte. Dizendo isso, pegou Juju e deu-lhe uma chuva de
beijos conscientemente achando Juju adorável, beijada até ficar confusa. Então ela também segurou Juju e a beijou por um bom tempo. Beije quando quiser beijar. Os processos de pensamento dessas duas pessoas são muito estranhos, mas por não ter pai nem mãe na vida passada, ele realmente sentiu a beleza de ter pais agora, tanto mãe quanto ovelha. O pai sentiu uma pontada no coração. Juju realmente era órfã na vida passada, então eles secretamente decidiram em seus corações que deveriam protegê-la bem. Nesta vida, assim que o imperador saiu, ouro, prata e joias foram enviadas. Juju pegou um vestido pequeno e olhou para ele por um longo tempo. Mãe, a Juju pode usar roupas de menina agora. A consorte Li disse que não podia. As acusações de traição ainda não foram esclarecidas. E os membros da família ainda estão exilados em terras geladas. Ainda estamos em perigo. Juju também assentiu obediente. Ela acreditava que a verdade acabaria vindo à tona. Nesse momento a vovó informou que a nobre consorte Xing havia vindo visitar. Precisamos preparar algum refresco. Juju franziu a testa ao ouvir isso. A nobre consorte Shen não é uma das pessoas de Fung Kai Wei. Toda vez que uma consorte ganha favor, ela tenta se mudar e morar com essa consorte. Então as consortes que moram com ela desaparecem sem deixar rastro. Se ela se mudar para morar conosco, não estaremos nós, mãe e filha, condenadas. A consorte Li ficou chocada ao ouvir isso. Realmente não se pode julgar uma pessoa pela aparência. Do outro lado, os olhos de Fung Kai Wei eram venenosos. Então fica a cargo da nobre consorte Xing agora. Os olhos da nobre consorte Xing pareciam envenenados. Princesa, fique tranquila. Esta visita certamente me permitirá ficar na residência Xushuai. Então, encontrarei uma oportunidade para matar a consorte Li e seu filho em breve. A nobre consorte Xing veio batendo a porta. Hipócrita, boa irmã. Quanto tempo sem ver. Mas o tom da consorte Li estava muito frio. Irmã, por favor, sente-se. Sendo rejeitada antes mesmo de entrar, a nobre consorte Xing se sentiu muito desagradada. A consorte Li não deveria estar radiante por me ver, depois de tanto tempo, porque ela parece meio fria. Ó céus! O 18º príncipe cresceu tanto. Venha, deixe a nobre consorte Xing te segurar. Juju entrou em pânico por dentro, um perigo. Não me toque, mãe. Me salve. A consorte Li segurou sua mão. A criança é tímida com estranhos. Melhor não. A nobre consorte Xing olhou ao redor da residência Xushuai. Irmã, seu lugar é realmente luxuoso. Diferente do lugar da irmã, que é tanto velho quanto caindo aos pedaços. Irmã, chame alguém do departamento de assuntos internos para consertar isso. De que adianta me contar isso? Nobre consorte. Xing já começou a atuar como a Teia Gel diretamente. Irmã, eu não tenho filhos. O pessoal do departamento de assuntos internos me dificulta. De todas as formas. Como eles ajudariam a irmã a consertar a casa? Mas irmã, esse seu vestido é feito de brocado de sapato. Se o departamento de assuntos internos realmente desprezasse as pessoas, como a irmã poderia usar um material tão fino? A nobre consorte Xing forçou um sorriso constrangido. Na verdade, irmã, tem medo de que você se sinta sozinha na residência Xushuai e quer se mudar para que possamos cuidar uma da outra. Vendo suas intenções completamente à vista, a consorte Li simplesmente rasgou a fachada. Irmã nunca sentiu pena de mim, quando vivi anos no Palácio Frio, mas agora que a vida está boa, a irmã está preocupada. O sorriso da nobre consorte Xing congelou imediatamente em seu rosto. Se a irmã quer cortar laços comigo, diga isso diretamente. Por que ficar enrolando para dizer isso? Ela virou para sair se eu propor cortar os laços. Ela vai entrar em pânico com certeza. Aí eu posso ficar naturalmente na residência Chuchu. Mas a concubina Li não só não tentou impedi-la, como mandou alguém acompanhá-la até a saída. Então duas criadas apareceram e escoltaram diretamente a nobre concubina Xin para fora. Juju ficou tão aliviada ao ver isso. Mãe é poderosa, mãe é incrível. Livrar-se da nobre concubina Xin resolve mais uma crise. Mas assim que a nobre concubina Xin saiu, a 10ª e a 11ª princesa voltaram. As duas ficaram na porta, mas não ousaram entrar. Gil se perguntou por que a mãe foi tão fria com elas. No livro original, elas tinham um ótimo relacionamento com seu irmão biológico. Depois do incidente com o 13º irmão, elas estavam tentando encontrar formas de ajudar, até mesmo sacrificando suas vidas no fim. Depois de ouvir os pensamentos internos de Juju, conscientemente também sentiu que tinha sido muito preconceituosa com elas antes. Mãe vai convidá-las para entrar agora. Pouco depois as duas pequeninas fizeram uma reverência respeitosa.
Viemos parabenizar a mãe por sair do Palácio Frio. Quanto ao 13º irmão, vamos encontrar uma solução. Juju olhou para as duas perdidas, achando divertido em seu coração. Já que vocês vieram, entrem para o chá. Antes de sair, as duas pequeninas pareceram confusas, suspeitando que estavam ouvindo coisas, já que toda vez que viam a concubina Li, antes eram repreendidas. Concubina Li pegou as mãos das duas pequeninas. Nos 3 anos no Palácio Frio, eu experimentei a frieza da natureza humana. Naturalmente sei que vocês têm boas intenções aqui. Juju também saiu desfilando orgulhosa. Uau, os 2 irmãos são tão bonitos. Juju está nos elogiando. Não, espere. Juju não falou, só ouvimos seus pensamentos internos. Isso não pode ser revelado de jeito nenhum. Somos irmãos e devemos proteger Juju. Então os 2 competiram para segurar o irmãozinho, lamentando não ter vindo vê-lo antes. Do que vocês estão falando? Tão animados assim, me contém. Pai Barato, ignorando o olhar ressentido do 10º príncipe, pegou Juju direto dos braços dele. Juju é minha. O que vocês 2 fedidos estão brigando? Vendo Juju ser arrancada, o 10º príncipe se sentiu tão injustiçado. Vocês 2 estão horríveis. Vão chamar o médico imperial rápido. Arrancar Juju já é uma coisa, mas agora querem nos expulsar. Já está quase na hora do almoço e nunca almoçamos com o Imperador Pai. Em toda a nossa vida, Imperador Pai. Juju gosta dos irmãos mais velhos. Juju quer almoçar com os irmãos grandes. Então vamos ouvir Juju. Todos fiquem para almoçar juntos. Pouco depois, na mesa de jantar, as duas pequeninas estavam com medo demais para pegar os achis. Juju, com medo que elas não comessem o suficiente, encheu os pratos delas, mas assim que se virou, viu o imperador olhando direto para a concubina Li, porque o pai Barato está olhando para a mãe assim. Olha esses olhos, parecendo um pervertido. Todos que ouviram seus pensamentos ficaram pasmos, quase cuspindo o arroz na boca. Juju colocou um pedaço de carne de porco no prato do pai Barato. Imperador Pai, coma mais quando estiver satisfeito. Você não vai conseguir olhar para a mãe lascivamente. Justo quando a cena estava harmoniosa, alguém de repente veio informar. A princesa Nian está ajoelhada do lado de fora há 3 horas, dizendo que se Vossa Majestade não a perdoar, ela continuará ajoelhada. O rosto do imperador escureceu ao ouvir isso. Em vez de aprender as regras direito, na viúva imperatriz, o que ela está fazendo ajoelhada na minha casa? Se ela quer se ajoelhar, que se ajoelhe agora. Do lado de fora da residência Xuxui, os pais biológicos de Fung Kai-wei também haviam chegado. Wei Wei está ajoelhada na chuva há tanto tempo. Vossa Majestade não sente nenhum pesar. Como nossa preciosa filha pode sofrer tal injustiça? Rei Wei, levante-se rápido, mãe, e o pai vai levar você para casa. Você é a única filha da família real. Eu não acredito que Vossa Majestade suportaria se separar de você. Mas Fung Kai-wei continuou ajoelhada, imóvel no chão. Se Vossa Majestade não me perdoar, eu nunca vou me levantar. Seus olhos pareciam mostrar algum tipo de determinação. Ela precisava obter o perdão do imperador. Caso contrário, seu favor e glória desapareceriam. Logo depois, a unidade voltou para relatar. Vossa Majestade, a situação está ruim. O príncipe Duan e sua esposa querem levar a princesa para casa. Vocês trabalharam duro para mantê-la no palácio antes. O imperador ficou com o rosto sombrio, sem dizer nada, mas Juju murmurava em seu coração. Está claro que a princesa está deliberadamente buscando a morte. O imperador já ordenou que ela voltasse. E o príncipe Duan e sua esposa também estão sem ideia. Um imperador digno pode ser ameaçado por eles. O imperador olhou para Gil com satisfação. Garoto fedido, você é quem me entende. Alguém escolte a família do príncipe Duan para fora do palácio. No futuro, eles não poderão entrar no palácio à vontade, sem um decreto imperial, já que usaram a saída como ameaça. É melhor cumprir o desejo deles. Logo o édito imperial foi entregue. A família do príncipe Duan ficou boquiaberta ao ouvir. Como isso pode ser? Vossa Majestade não é quem mais mima nossa filha, porque ele nem tentou segurá-la. Tudo é culpa de vocês por insistirem em sair do palácio. Se vocês tivessem um tio imperial irritado, será que eu teria sido expulsa? Fung Kai-wei não queria. Desde que pudesse ficar no palácio, ainda haveria oportunidades. Parecia que ela precisava usar uma medida desesperada. Ela olhou para o jarro de água, plantado com flores de lótus perto dali, cerrou os dentes e se jogou contra ele. O eunuco voltou apressado para relatar. A princesa Nian bateu contra o jarro de água e desmaiou. Ela precisa se recuperar no palácio. Afinal, ela é a única princesa.
Quem se importa com as filhas dos outros? Eu também tenho minha própria princesa. Então ele olhou para Juju com uma expressão sinistra. Caramba, o que ele quer fazer? Por que esse pai barato está sorrindo tão lascivamente? O imperador puxou um vestidinho de algum lugar. Juju, você quer usar um vestido tão bonito assim? Juju recusou freneticamente. Eu não quero, mas no segundo seguinte, o imperador sussurrou em seu ouvido. Se você usar, eu te recompenso com 500 moedas de ouro. A multidão que assistia ficou boquiaberta. O gosto do imperador é pesado demais. Ele deve estar enlouquecendo querendo uma filha. O 18º príncipe era um homem viril. Ele deve estar muito ressentido por dentro, provavelmente chorando muito, que nenhum consolo poderia ajudar. Mas inesperadamente, os olhos de Juju se iluminaram. Eu posso usar vestidos bonitos e ainda ganhar dinheiro. Existe algo tão bom que Juju se dispõe a usar. Juju adora vestidos pequenos. Mais do que tudo, ela gritou 500 caudas enquanto corria para o provador. Pouco depois de se vestir, Juju trocou para o lindo vestido pequeno. Quando o pai Pão Duro a viu, seu coração disparou. Seu cabelo preto como azeviche e pele branca como a neve eram simplesmente adoráveis para o coração do pai Pão Duro. Ele pegou Juju no colo e a cobriu de beijos. Minha boa Juju, por favor, mantenha as roupas femininas sempre vestidas, ok? O imperador pai preparou muitas roupas de menina pequena. Para você, qualquer que seja a condição que Juju tenha. Basta pedir que o imperador pai certamente vai atender. Juju não tem condições. Juju realmente gosta de se vestir assim, como alguém com corpo feminino. Ela finalmente se sentiu satisfeita. Como seria maravilhoso se ela pudesse sempre usar roupas de mulher. O pai Pão Duro animadamente pegou Juju no colo e a girou 250 vezes. Ter Juju é como ter uma filha. Mas os dois irmãos príncipes, sem saber da identidade feminina de Juju, apenas sentiam pena dela. Juju, você foi injustiçada. O gosto do imperador pai é pesado demais. Mas não se preocupe, seus irmãos certamente vão ajudar a restaurar sua identidade masculina. Juju estava tão feliz que nem se sentiu injustiçada. Mas então ela lembrou de algo importante. 10º irmão, 11º irmão. Vocês podem vir ver Juju amanhã de manhã. Se vocês dois podem se tornar amigos do príncipe herdeiro, depende de amanhã. Os dois irmãos se olharam. Normalmente tinham dificuldade, até mesmo de ver o príncipe herdeiro. Será que Juju, sendo tão jovem, realmente poderia ajudá-los? Cedo na manhã seguinte, os três foram furtivamente para a casa dos elefantes. Segundo a trama original do livro, o irmão príncipe herdeiro viria ver os elefantes hoje, mas acabaria acidentalmente ferido por um elefante. Em Sil, quase perdendo a vida. Foi Fung Kai Wei quem usou uma estratégia para salvar sua vida, e o príncipe herdeiro se apaixonou por ela, à primeira vista por causa disso. Pensando nisso, ela olhou para seus dois irmãos. Ouvi dizer que os elefantes aqui são muito ferozes. Se alguém se machucasse com um elefante, vocês o salvariam? Claro que salvaríamos. Assim que as palavras caíram, a carruagem do príncipe herdeiro chegou à casa dos elefantes. Ele veio especialmente para inspecionar os elefantes hoje, preparando-se para a expedição em alguns dias. A inspeção anterior correu bem, mas quando chegaram ao último elefante, o elefante enlouquecido sentiu um cheiro estranho. No segundo seguinte, investiu contra a carruagem. O impacto violento lançou o príncipe herdeiro para fora, caindo bem aos pés do elefante. O elefante rugiu e levantou a pata para pisar no príncipe herdeiro. Na emergência, os dois príncipes avançaram. O 10º príncipe usou bananas para atrair a atenção do elefante, enquanto o 11º príncipe aproveitou a oportunidade para resgatar o príncipe herdeiro. Embora o elefante fosse atraído pelas bananas, ainda mostrava sinais de atacar as pessoas. Para proteger o príncipe herdeiro, o 11º príncipe foi atingido pela tromba do elefante. O príncipe herdeiro abriu os olhos sonolento e viu o 11º príncipe o protegendo por baixo, justo quando o elefante estava prestes a atacar novamente. O 10º príncipe rapidamente puxou uma cesta de frutas luxuosa. Olha aqui sua super favorita grande cesta de frutas. Então ele jogou a cesta de frutas na gaiola de ferro, aproveitando o elefante. Mergulhou na gaiola de ferro. Ele trancou a gaiola. O irmão príncipe herdeiro finalmente foi salvo, e Juju respirou fundo aliviada. Porém, ela estava muito curiosa. Com um elefante tão poderoso, como Fung Kai Wei salvou o príncipe herdeiro. Na história original, ela se virou e viu Fung Kai Wei se escondendo à distância. O príncipe herdeiro estava em tanto perigo agora há pouco, e ela apenas assistiu de longe assim. Que pessoa egoísta!
Não merece o afeto do irmão príncipe herdeiro. Só Yuan Yin, que jurou nunca se casar pelo príncipe herdeiro, até se disfarçou de homem, para lutar no campo de batalha. E mesmo depois de capturada, e sofrer humilhações sem fim, nunca traiu seu país. Ela é a combinação perfeita para o príncipe herdeiro. Juju secretamente tomou uma decisão, que ela deve ajudar o príncipe herdeiro a encontrar o verdadeiro amor. Então ela foi até o lado do irmão príncipe, só para descobrir que o 11º príncipe estava sangrando profusamente e antes que pudesse reagir, Juju, que tinha medo de sangue, desmaiou e caiu. No dia seguinte no Palácio Oriental, o imperador estava vigiando, ao lado do príncipe herdeiro, mas felizmente ele estava bem, só havia batido a cabeça e precisava de descanso adequado. Porém, quando o príncipe herdeiro acordou, a primeira coisa que perguntou foi: quão grave estava o ferimento do 11º príncipe? Seu filho conseguiu sobreviver desta vez, graças ao resgate do 11º irmão. O coração do imperador tremeu. Não era dito que a princesa Nian o salvou. Todos na casa dos elefantes viram isso. Os servos todos concordaram. O príncipe herdeiro deve ter batido a cabeça com muita força. Nós servos vimos claramente. Foi a princesa Nian quem salvou o senhor. A princesa Nian tem mérito em salvar o príncipe herdeiro. Por favor, Sua Majestade, recompense bem a princesa Nian. Vocês é que estão com o cérebro quebrado. O cérebro de toda a família de vocês está quebrado. O imperador ficou ainda mais furioso ao ouvir isso. Alguém os arraste e execute. Antes que a verdade sobre o resgate fique clara, alguém já estava pensando em recompensas. Nesse momento alguém de repente apareceu para informar. Sua Majestade, algo terrível aconteceu. Há problemas na residência de Xushuai. O 18º príncipe não espere. A 18ª princesa desmaiou do outro lado. Na residência de Xushuai, o médico imperial estava tratando o 11º príncipe. No segundo seguinte, o grande tirano chegou correndo apressado. Quem está ferido? Onde está meu pai Juju imperador? Estou aqui, Juju, pensou o pai barato. Finalmente chegou. O 10º irmão atraiu o elefante para longe. O 11º irmão cooperou para salvar o príncipe herdeiro. Ambos se feriram, mas o pai barato não ligou nem um pouco. Só então o imperador entendeu que o 11º príncipe estava ferido. Salvando o príncipe herdeiro a partir de agora. O senhor deve passar mais tempo com o príncipe herdeiro e ajudá-lo com suas preocupações. Juju estava secretamente encantada. Ótimo, esse é o trabalho de arranjo para o 11º irmão. 10º príncipe, você foi destemido e engenhoso no perigo. Você também deveria ajudar o príncipe herdeiro. No futuro, tudo terminou perfeitamente. Mas Juju murmurou baixinho ao lado. O pai mesquinho esqueceu. Ainda há um mentiroso que não foi resolvido. Enquanto isso, no Palácio do Leste, Fung Kaiwei estava secretamente satisfeito. Meu ato de arriscar a vida para salvar o príncipe herdeiro certamente vai reconquistar o favor do imperador. Eu e o príncipe herdeiro já estávamos noivos. E agora que eu o salvei, ele deve me amar até o fundo do coração. Justo então chegou um édito imperial. Princesa Nian alegou falsamente crédito pelo resgate de outra pessoa, culpada de enganar o soberano. Mas considerando que ela me acompanhou por muitos anos, a partir de hoje seu título de princesa está revogado. O édito de casamento retirado. Fung Kaiwei é expulso do palácio. Nunca mais deve pisar no palácio imperial. Para agradecer Juju e os dois príncipes pela graça de salvar vidas, o príncipe herdeiro veio à residência Xushuai, com uma pilha de presentes. No entanto, assim que chegou à porta, ouviu um tumulto lá dentro. Juju, você é realmente nossa estrelinha da sorte. Pode deixar seus irmãos te darem um beijo. Ser beijada todo dia é tão cansativo. Meu rostinho vai ficar todo inchado de tanto beijo. Esses dias, os irmãos corriam atrás enquanto Juju corria na frente. De repente esbarrou em alguém na frente. Olhando para cima, era o príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro sorriu para ela, fazendo Juju desmaiar. Uau! Príncipe herdeiro está aqui. Príncipe herdeiro é tão bonito. O príncipe herdeiro corou ao ouvir isso. Espere, que som foi esse? Claramente ninguém estava falando. Príncipe herdeiro, o que houve? Por que está parado aí sem dizer nada? Só então, ele percebeu que era a voz interior do 18º príncipe. Tentou se recompor. O que existe é razoável. Mantenha calma, mantenha calma. Venha rápido, 18º príncipe. Deixe o príncipe herdeiro te segurar. Mas a ferida do príncipe herdeiro ainda não sarou. E Juju não é o 18º príncipe, mas 18ª princesa. Antes que pudesse terminar de falar, o príncipe herdeiro rapidamente cobriu sua boca pequena. Tudo é culpa do pai imperador, por fazer você se vestir como um menino.
Agora você nem sabe se é homem ou mulher. 18º príncipe, você deve lembrar que é um menino correto. Não pode deixar o pai imperador te desviar do caminho. Depois de confortar Juju, ele agradeceu novamente aos 2 irmãos. Aquele dia, ambos os príncipes arriscaram a vida para me proteger. Juro aqui, que no futuro vou proteger vocês com minha vida. Se quebrar esse juramento, que o céu me castigue. Juju elogiou silenciosamente em seu coração. Príncipe herdeiro é realmente um cavalheiro. Pena que foi arrastado por Fung Kai-wei e morreu no final, sem jamais saber que senhorita Yu morreu lutando por ele. Como teria sido maravilhoso se eles tivessem se casado. O príncipe herdeiro ficou extremamente chocado, enquanto os 2 príncipes arregalaram os olhos. Claramente pareciam ter ouvido uma fofoca. Naquela noite, de volta à residência Xuxuai para o jantar, o imperador de repente mencionou a imperatriz viúva e a nobre consorte. Tem rezado no templo Unshan por muitos dias. Voltarão ao palácio amanhã. Ao ouvir isso, Juju franziu a testa. Essa consorte nobre parece ser barata. A consorte favorita do pai. Ela foi quem armou para a mãe com acusações de traição. A pessoa má aparecerá amanhã. Fico me perguntando como o pai barato vai lidar com isso. O grande tirano se sentiu um pouco culpado, ouvindo sua voz interior. Juju, por que você está olhando para o imperador pai assim? A comida não está do seu gosto. Pai barato, você não tem ideia nenhuma. Com as acusações contra mãe e irmãos sem serem esclarecidas, quem consegue comer? Que tal depois do jantar? Imperador pai, leva você ao jardim imperial para pegar borboletas. Ao ouvir isso, os olhos de Juju brilharam. Ótimo, ótimo. Vamos pegar borboletas. O imperador olhou para ela com olhos carinhosos e tocou sua cabecinha. Afinal, ela ainda é uma criança. Um momento depois, chegaram ao jardim imperial. Juju e o pai barato estavam alegremente pegando borboletas, quando de repente ouviram as criadas do palácio discutindo baixinho. Você ouviu? Amanhã a imperatriz viúva e a consorte nobre vão voltar ao palácio. Claro que ouvi. Quando a imperatriz viúva voltar, aquela traiçoeira consorte Li e o 18º príncipe definitivamente terão que voltar ao Palácio Frio. Uma consorte nobre sempre foi profundamente favorecida. Quando ela voltar ao palácio, Sua Majestade certamente vai esquecer disso. Mãe e filho, o rosto de Juju escureceu ao ouvir isso. Ela se virou para voltar para a residência Chuchu. Estou cansada, quero voltar. Nenhum de vocês me siga. Vendo a figura abatida de Juju partir, o grande tirano ficou furioso por dentro. Alguém arraste aquelas 2 fofoqueiras para baixo. Corte a língua delas para dar de comer aos cães. Então bater nelas até a morte com porretes. No dia seguinte, a imperatriz viúva voltou ao palácio. Todos foram à entrada para recebê-la, em fileiras organizadas, mas Juju se sentiu inquieta. Mãe, você acha que a imperatriz viúva pode não gostar da gente? A expressão da consorte lhe era gentil. A imperatriz viúva é a pessoa mais benevolente. Naquela época, foi a imperatriz viúva quem viu que eu estava grávida, e estabeleceu minha posição, salvando assim minha vida. O grande tirano também concordou rapidamente. Juju é tão adorável. Sua avó imperial definitivamente vai gostar de você. Ouvindo isso da mãe e do pai barato, o coração ansioso de Juju finalmente se acalmou. Com uma saudação calorosa de boas-vindas, o retorno da imperatriz viúva ao palácio. No segundo seguinte, a imperatriz viúva foi ajudada a entrar, mas essa avó imperial não parecia nada gentil. Ao contrário, tinha uma expressão fria, parecendo bastante descontente. Será por minha causa. Juju entrou em pânico instantaneamente. Seu coração, que acabará de se acalmar, ficou ansioso de novo. A imperatriz viúva olhou ao redor. Parece que muitas coisas aconteceram no palácio durante minha ausência. Oh não! A avó imperial está me mirando. Ela não vai me executar, vai? Juju estava apavorada. O pai barato ouviu sua voz interior e rapidamente deu um passo à frente. Mãe, esta é Juju, a quem mencionei na minha carta. Fui eu quem a fez se vestir de menina. Se estiver zangada, culpe a mim. Juju e a consorte Li são inocentes. Do outro lado, Juju tremia. A avó imperial tem uma aura tão poderosa, tão assustadora. Juju está com medo. Sua boba, o que está falando? Eu pareço feroz e assustadora. Espere, algo não está certo. Como posso ouvir a voz interior desta criança? A imperatriz viúva forçou um sorriso, tentando parecer mais gentil. Por que você não me contou antes que tinha uma princesinha tão fofa, tão cedo? Eu teria voltado ao palácio mais cedo. Juju, seja boazinha. Deixe a avó imperial te segurar. Juju estendeu a mãozinha tremendo. A imperatriz viúva segurou Juju nos braços
olhando para a adorável garotinha, com olhos grandes e sobrancelhas grossas. Sua expressão severa suavizou consideravelmente. Mas de repente ela ficou chocada, como ex-campeã das intrigas do palácio. A imperatriz viúva já havia desenvolvido olhos aguçados há muito tempo. Todos estão cegos, isso não é um príncipe. Claramente é uma adorável princesinha. A imperatriz viúva ficou encantada, e imediatamente tirou sua pulseira de ouro para dar a ela. Juju é tão boazinha. Este é um presente da avó imperial para você. Os olhos de Juju brilharam imediatamente. A avó imperial é tão gentil. Juju gosta mais da avó imperial. O grande tirano estava transbordando de ciúmes. Ao ouvir isso, você, pequena amante de dinheiro, um par de pulseiras te comprou. Juju estava de ótimo humor. Ela espiou para fora e estava prestes a chamar o pai, imperador, para acompanhar quando viu. A consorte nobre já havia tomado o braço do pai baratinho. Majestade, durante sua ausência, pensei em você dia e noite. Se fosse antes, o pai baratinho teria se encantado. Mas inesperadamente, a atitude do imperador Xuanglin ficou muito fria de repente. O banquete está pronto, você pode participar também. Dizendo isso, ele se levantou para correr atrás de Juju. Mãe, você está cansada. Deixe-me segurar Juju. O banquete começou rápido. No banquete, a imperatriz viúva continuava segurando Juju, alimentando-a com várias iguarias. O grande tirano queria segurar Juju, mas estava com muita vergonha de dizer diretamente: Mãe, você não está cansada de segurar Juju o tempo todo. A imperatriz viúva o fulminou com o olhar. Esta é a 10ª vez que você me pergunta isso. Já disse que não estou cansada. Não é irritante perguntar repetidamente. O grande tirano se sentiu injustiçado. Neste momento, a consorte nobre se aproximou com uma taça de vinho. Senti Sua Majestade dia e noite. Sua Majestade gostaria de repousar em minha casa esta noite. Mulher má, fazendo mal às pessoas, tão nojenta. O pai baratinho não irá à casa dela. Pai baratinho, quando você vai limpar o nome da mãe? Foi claramente aquela consorte nobre quem a incriminou. Traição é um crime tão grave. O grande tirano ouviu sua voz interior, sentindo-se envergonhado e culpado. Após ponderar por um momento, ele ainda pegou o vinho da consorte nobre e bebeu tudo. A consorte nobre ficou secretamente satisfeita. Preparei sopa para curar a ressaca em minha casa. Esperarei por Sua Majestade esta noite. Naquela noite, de volta à câmara do leito, a consorte nobre se vestiu de maneira sedutora, mas esperou muito sem ver o imperador. Nesse momento, um criado apressado veio informar: Sua Majestade, algo está errado. Sua Majestade recebeu muitas recompensas, e agora está indo para a residência de Xushuai. A consorte nobre explodiu de raiva. Ela não podia acreditar que o imperador a abandonaria para encontrar aquela cadela, consorte Li. Quanto tempo ela está fora? E que a consorte Li já deu a volta por cima, secretamente fazendo tantas coisas. Os servos ajoelhavam no chão tremendo. Que a consorte Li de alguma forma seduziu Sua Majestade. Recentemente Sua Majestade tem favorecido exclusivamente ela. Até mesmo o 18º príncipe tem sido mimado ao extremo. Com o estrondo, a xícara de chá se estilhaçou no chão. A raiva fez o rosto da nobre consorte se distorcer. O que essa cadela concubina Li pensa que é? Da última vez eu a acusei de traição e ela não morreu. Dessa vez vamos ver como vou matá-la. Mas ela nunca esperava que o imperador Xuanling estivesse parado bem do lado de fora da porta. Só um truque simples. E a nobre consorte revelou sua verdadeira face. Essa mulher venenosa na verdade conspirou com a corte. Para perturbar o harém, o grande tirano acenou com a mão, ordenando ao eunuco atrás dele que abrisse a porta. Uma criada próxima viu o imperador entrar com pessoas, e rapidamente sinalizou para a nobre consorte com os olhos. Mas a nobre consorte não entendeu, e em vez disso a esbofeteou sua morta. Do que você está piscando? Eu não sou o imperador. Você não pode me seduzir. A criada estava tão ansiosa. Seu rosto ficou verde e gaguejando. Vossa Majestade, o grande tirano nada disse, com o rosto sombrio. Sua aura poderosa fez todos ficarem sem fôlego. A nobre consorte sentiu um arrepio atrás de si, se virou e caiu de joelhos com um baque. Este súdito saúda Vossa Majestade. Quando Vossa Majestade chegou, o imperador lançou um olhar furioso para ela. Então a chutou com força. Eu nunca bato em mulheres. Você é a primeira me enoja. Só então a nobre consorte percebeu que o imperador devia ter ouvido o que ela acabará de dizer. Aquelas palavras não eram verdade. Eu estava falando bobagem. Eu disse aquelas coisas porque amo demais Vossa Majestade. Ao ouvir que Vossa Majestade foi ao palácio da concubina Li, não pude aceitar por um momento. O imperador afastou a mão dela. Alguém anunciou para os 6 palácios.
A nobre consorte caluniou as concubinas do palácio. Seu título foi revogado imediatamente. E ela foi confinada ao Palácio Frio. Ele fez uma pausa e continuou anunciando. As acusações de traição contra a concubina Li foram totalmente fabricadas. A concubina Li está perdoada de todos os crimes. Seu clã materno foi chamado de volta da fronteira. Quanto ao 13º príncipe, o grande tirano franziu ligeiramente a testa. O 13º príncipe não foi preso por causa da concubina Li. É preciso encontrar o momento certo para libertá-lo. Do outro lado, na residência de Xu Shuai, Juju ainda não sabia o que havia acontecido. Ela estava importunando a mãe para contar histórias. Então uma série de recompensas foi entregue. A concubina Li parecia confusa. O que deu em sua majestade? Dessa vez Juju olhou para os baús cheios de ouro, prata e joias com olhos brilhantes. Depois que todas as recompensas foram levadas para o quarto, o grande tirano entrou lentamente. Concubina Li, eu te prejudiquei todos esses anos. Investiguei tudo, claramente. Foi a nobre consorte quem te acusou falsamente de traição. Eu não deveria ter te mandado apressadamente para o Palácio Frio, naquela época, mas depois de todos esses anos, concubina Li já havia deixado a maior parte do ressentimento para trás. Deixe o passado para trás, não me guarda rancor. Este súdito não ousaria. Então você me culpa. O grande tirano suspirou profundamente. Isso fez Juju, ao lado, revirar os olhos. Quando um homem, especialmente um governante supremo, pergunta a uma mulher se ela o culpa, então ele tem sentimentos por essa mulher. Pai Barato nunca teria caído pela mãe. Seria ele o grande tirano cujos pensamentos foram expostos. Sentiu-se envergonhado, mas a mãe olhou para Juju com carinho. Essa criança boba, o que ela entende? Imperadores não têm isso em seus corações. Ela se virou para olhar o imperador. Já é tarde, sua majestade deveria voltar para descansar. O grande tirano gaguejou por um longo tempo, claramente querendo ficar na residência de Jushui, mas foi educadamente recusado por Consort Li. No segundo seguinte, o grande tirano parecia abatido. Então esqueça, esperarei até que você esteja disposta. Então eu vou voltar primeiro, que tal Juju ir comigo? Dizendo isso, ele pegou Juju e saiu da residência de Xushuai, com seu passo arrogante. Juju não pôde deixar de querer xingar seu pai. Pai Barato é tão mesquinho quando não consegue a mãe. Ele me toma como refém, pobre Juju. Tão jovem e já suportando tanto por essa família. No dia seguinte, quando Juju acabou de acordar, o grande tirano quis levá-la à corte da manhã. Juju pensou que seus ouvidos tivessem quebrado por um momento. Mas antes que pudesse reagir, foi arrastada pelo animado grande tirano. Na corte da manhã, diante dos oficiais civis e militares, ele quis anunciar a todos que tinha uma filha. Minha pequena princesa é a mais fofa e adorável do mundo. Embora minha filha esteja disfarçada de menino, como esperado, os ministros deram bajulações coloridas sem fim. A 18ª princesa é realmente de sangue nobre, bastante majestosa como sua majestade. Naquele momento, sons pesados de correntes chegaram. Um prisioneiro foi levado à corte. Era o ex-general Zhu Ye. O grande tirano questionou com o rosto escuro. Você sofreu derrotas repetidas na guerra contra o Reino do Sul. Sua incompetência sozinha causou inúmeras baixas militares. Zhu Ye, qual é o seu crime? Ao ouvir isso, Juju franziu a testa. Esse general Zhao Ye é na verdade muito capaz. A razão de suas derrotas foi em parte por espiões não resolvidos, e em parte porque ele foi envenenado, prejudicado por traidores, o que levou a derrotas consecutivas. Na verdade, ele é leal ao Western Shu. Seus 3 filhos e uma filha morreram todos em batalha. Até sua esposa foi capturada pelo Reino do Sul. Para evitar que fosse humilhada, ele mesmo a feriu com uma flecha. Mas ele nunca usou isso para se gabar, e nunca nem mencionou isso a sua majestade. O grande tirano ficou muito chocado, ouvindo a voz interior de Juju. Joy sacrificou tanto por Western Shu. E eu não sabia de nada. Se não fosse pelo lembrete de Juju, provavelmente nunca teria sabido em toda a minha vida. Vendo a expressão cada vez mais feia do imperador, os oficiais da corte avançaram um a um, condenando Jui por suas derrotas consecutivas, suspeitando dele por intenções traiçoeiras, dizendo que ele deveria ser executado imediatamente. Juju franziu a testa ao ouvir isso. Esses oficiais da corte não pensam em compartilhar os fardos de Western Shu, só sabem enganar o pai barato para matar pessoas. O dia todo você deveria saber que se o general Zhou morrer, os oficiais militares ficarão desanimados. Western Shu não terá ninguém para usar no futuro. A destruição do reino é inevitável. Juju espera que o pai barato veja isso claramente. O general Zhou sacrificou tanto.
Por Western Shu, ele absolutamente não pode ser morto. O grande tirano ouviu a voz interior de Juju, e naturalmente tomou sua decisão. Juju, sente-se direito. O pai imperador cuidará bem dos assuntos do tribunal. Ele ordenou ao ministro da Justiça que investigasse minuciosamente as razões das derrotas de Joie, incluindo seus familiares, e enviou o chefe da Academia Imperial de Medicina para tratar Joie. Juju ouviu isso com uma expressão de nojo. O chefe da Academia Imperial de Medicina é um idiota. Só sabe de ginecologia, não de artes antigas. O grande tirano tossiu constrangido. O chefe ainda precisa cuidar das consortes do palácio. Então envie o vice-chefe. Juju instantaneamente se sentiu muito melhor sobre o pai barato. O pai imperador é verdadeiramente sábio e poderoso, completamente em sintonia com os pensamentos de Juju. Isso é completamente diferente daquele cego grande tirano no livro original. O pai barato se saiu bem hoje, então vou recompensá-lo com um beijo carinhoso. Depois de investigar a verdade, o grande tirano voltou ao estudo imperial. De bom humor hoje, salvei um ministro meritório. Estou muito satisfeito. Juju ao lado também estava muito feliz. Aproveitando o favoritismo do grande tirano, ela subiu diretamente na cabeça do imperador Zaoning, então brincou travessamente amarrando um laço de borboleta na cabeça dele. O rosto do grande tirano imediatamente escureceu. Fuan ao lado começou a suar frio. 18ª princesa, você não pode. Isso prejudica a dignidade imperial de sua majestade. Mas o imperador Zaoning não se importou nem um pouco. Desde que Juju esteja feliz, ela pode até defecar na minha cabeça. Depois de brincar um pouco, ela de repente se sentiu confusa. O general Zhou sofreu tanto lutando na fronteira. Por que ninguém sabia disso? Uma coisa tão grande aconteceu. Mesmo que o general Zhou não tenha dito nada, o pai barato deveria saber de algo. Mas o pai barato estava completamente alheio. Será que alguém deliberadamente bloqueou essa informação, com o propósito de usar a mão do pai barato para eliminar silenciosamente o general Zhou, sem que ninguém soubesse? O imperador Zaoning de repente entendeu, ouvindo sua voz interior. O que Juju disse faz sentido. Como eu não pensei nisso antes. Juju, volte para sua mãe consorte. Primeiro, preciso investigar a fundo o caso do general Zhou. Vou visitá-la depois da investigação. Juju olhou para o grande tirano com admiração. O pai imperador é poderoso e dominador. Juju gosta mais do pai imperador. Um momento depois, o imperador Zaoning foi até a residência do general. Já entendi a situação. No Ministério da Justiça. General Zhou, fale diretamente se tiver algo a dizer. Joey parece preocupado. Se eu falar, sua majestade pode não acreditar. É melhor não falar, apenas diga. Se eu acreditar ou não, isso é comigo. Zhao Yi ficou em silêncio por um momento. Então disse um nome, é Xian Wenxin. Todos os relatórios militares que eu queria apresentar foram bloqueados por ele no ano passado, quando lutávamos contra o Reino do Sul. O suprimento de grãos também teve problemas várias vezes. Por causa dele, suspeito que ele seja um espião do Reino do Sul. Outro espião. O grande tirano ficou muito chocado. O general Zhou pensou que ele não acreditaria, e imediatamente se ajoelhou. Se sua majestade não acreditar, finja que eu nunca disse nada, mas vou encontrar provas para comprovar. O imperador Zaoning disse para ele se recuperar bem em casa. Ele mesmo investigaria a verdade. Depois de dizer isso, ele saiu da residência do general. Assim que retornou ao palácio, ele enviou as gotas de sangue para investigar. E as gotas de sangue corresponderam às expectativas, realmente encontrando uma grande quantidade de cartas secretas na casa de Xian Wenxin. Muitas delas eram segredos de Shu Ocidental. As mãos do grande tirano tremiam após lê-las. Que Xian Wenxin, que parecia leal na superfície, mas secretamente traía meu Shu Ocidental. As minas de prata de Shu Ocidental, perdidas para o Reino do Sul no ano anterior, a morte acidental do general Wen, e 3.000 cavalos de guerra no ano passado, e a queima do grão deste ano vieram de sua mão. Xian Wenxin, uma consorte de maneira, apareceu no harém. Um Xian Wenxin apareceu na corte. Não é de se admirar que meu Shu Ocidental caísse. Sobreviver 10 anos. Já é misericórdia dos céus. Notifique os guardas imperiais. Xian Wenxin cometeu traição. Executem suas 9 famílias. Pendurem o cadáver com a consorte na porta da cidade, para avisar o povo que pensa nisso agora. Juju é realmente a estrela da sorte de Shu Ocidental. Sem Juju eu não teria conhecido essas coisas até a queda do reino. O grande tirano estava prestes a ir ver Juju, quando lhe disseram que ela estava agora com o príncipe herdeiro. O enviado do Reino do Sul virá para negociações de paz.
logo para discutir cessões de terras e reparações para Shu Ocidental. O príncipe herdeiro é responsável por receber os enviados. A princesa gosta de participar da diversão e tem acompanhado o príncipe herdeiro esses dias. Do outro lado, no Palácio do Leste, Juju estudava atentamente um livro de estratégias de negociação, mas logo seus olhos escureceram e ela sentiu tontura. Essas palavras densamente agrupadas fazem essa pobre estudante ficar sonolenta só de olhar para elas. Mas o príncipe herdeiro olhou para ela com olhos carinhosos. Joer, vem acender um incenso refrescante. No momento em que ouviu esse nome, Juju, que estava sonolenta, imediatamente acordou Joer. Aquela encrenqueira. Ela está realmente com o irmão príncipe herdeiro. O príncipe herdeiro ficou confuso. O que há com Joer? Por que Juju de repente está tão agitada? Joer não é uma garota comum. Ela é uma espiã do Reino do Sul. Ela sempre carrega veneno com ela e prejudicará Shu Ocidental e o irmão príncipe herdeiro. No livro original, após a derrota de Shu Ocidental, ao receber os enviados do Reino do Sul, Joer conspirou com os enviados, envenenando-os para fingir suas mortes, assim extorquindo 5 cidades a mais de Shu Ocidental. Desta vez, embora o rei de Shu Ocidental, Joer provavelmente ainda usará veneno para fazer Shu Ocidental carregar a infâmia de prejudicar os enviados, ser desprezado por todas as nações, e as cessões de terras e as reparações não valerão de nada. Pensando nisso, Juju não pôde deixar de franzir a testa. Nosso Shu Ocidental finalmente venceu uma guerra santa. Devemos fazê-lo ceder terras e pagar dinheiro. Caso contrário, aqueles soldados morreram em vão. O príncipe herdeiro ficou muito chocado ao ouvir sua voz interior. Não matar enviados durante a guerra é uma regra milenar. Se os enviados morrerem, essa guerra santa de Shu Ocidental realmente terá sido em vão, e minha posição como príncipe herdeiro pode ser abolida. Joer é muito habilidosa em fazer incenso. Se ela usar incenso para envenenar, seria impossível se proteger. Mesmo se matarmos Joer agora, inúmeros outros Joer surgirão depois. O príncipe herdeiro ficou mais assustado, quanto mais pensava de repente. Esse inteligente teve uma inspiração repentina. E se eu beber o vinho envenenado do enviado? Assim eu mesmo seria envenenado. A conspiração do enviado não teria sucesso. Eles ainda precisariam semear a terra e pagar reparações ao Shu Ocidental. Mas pensando bem, se eu for envenenado e não houver antídoto, não estarei acabado. Ainda sou jovem e ainda não me casei. Nem sequer conheci aquela senhorita e o que Juju mencionou. Ele não tinha uma boa solução, mas Juju tinha. Naquele momento Juju estava secretamente planejando. Se o irmão príncipe herdeiro pudesse procurar o antídoto com os enviados, quando os enviados forem envenenados, ele poderia retirá-lo e expor a conspiração deles. Então nosso Shu Ocidental poderia transformar a passividade em ação, talvez até fazê-los compensar algumas cidades a mais. O esperto entendeu imediatamente. Um método tão simples como eu não pensei nisso, sempre pensando em me envenenar. Juju é mesmo a mais inteligente. Pensando nisso, ele beijou o rostinho de Juju. Juju ficou surpresa. O que há com o irmão príncipe herdeiro? Ser beijado todo dia é realmente irritante. Juju preocupada que o príncipe herdeiro não pudesse resolver o problema do envenenamento. Então ela pensou em outra solução. Usou o conhecimento de medicina tradicional chinesa, que aprendeu com a diretora do orfanato, em sua vida anterior, para tentar fazer um antídoto universal por conta própria. Assim, mesmo que o irmão príncipe herdeiro não encontre o antídoto, ela ainda pode produzir um antídoto universal. Quando o grande tirano veio ver Juju, o encontrou mexendo em um monte de ervas preciosas. Quem está doente, por que não chamar o médico imperial? Conserte-lhe disse a ele que ninguém estava doente. Juju só de repente quis brincar com esses remédios. Então o grande tirano imediatamente ordenou à Academia Médica Imperial que enviasse todos os remédios para a princesa brincar à vontade, e à vontade dela. Então ele caminhou até o lado de Juju. Juju, o que o pai imperador pode ajudar? Juju imediatamente lhe entregou o pilão de remédio. Isso é muito pesado, pai imperador. O senhor deve se esforçar. O grande tirano arregaçou as mangas. Pronto para trabalhar, Fuvan apressadamente tentou detê-lo. Sua majestade tem um corpo precioso. Deixe este velho servo fazer isso. Mas o grande tirano já estava perdido. No incentivo de Juju, o pilão de remédio em suas mãos criava faíscas. Com a cooperação de pai e filha, o antídoto universal foi rapidamente preparado. Juju saltou 3 palmos de alegria. Esta princesa vai matar todos os malfeitores do mundo. Matar, matar, matar. O grande tirano avançou e pegou Juju. Muito bem, minha princesa.
Agora é hora de comer. Diante de uma mesa cheia de um almoço suntuoso, o imperador Zhuangning lentamente estendeu a mão novamente. Princesa, por favor, tome seu lugar. Juju sentiu um calor no coração. Parecia ter ouvido essas palavras em sua vida anterior, mas ninguém jamais as disse para ela. Nesta vida, finalmente, alguém a ama e mima, tratando-a como uma pequena princesa. Então ela se aproximou do grande tirano e beijou seu rosto. Isso deixou o pai barato extremamente feliz. Juju me beijou por iniciativa própria novamente. Então ele começou a oferecer todos os tipos de cortesia. Princesa, por favor, pegue seus achis. Princesa, por favor, segure sua tigela. Princesa, por favor, abra a boca para o pai imperador alimentar você. Juju se perdeu nas repetidas frases de princesa, por favor. E o olhar da consorte Li para o imperador Zhaoning também mudou. Sentimentos há muito enterrados começaram a brotar silenciosamente de novo. 3 dias depois, no tribunal matinal, os enviados do Reino do Sul chegaram conforme o combinado. O imperador Zhaoning, no salão do tribunal, parecia sério e falou calmamente, ao conceder assentos aos enviados do Reino do Sul. Respeitado imperador de Shu Ocidental, Vossa Majestade, viemos à capital para negociações de paz. Para mostrar nossa sinceridade, permitam que brindemos primeiro Vossa Majestade. O imperador Zhaoning sorriu e pegou sua xícara de chá. Agora tenho uma filha preciosa. Minha filha não gosta do cheiro de álcool. Então substituirei o vinho pelo chá. Juju tinha linhas pretas sobre a cabeça, parecendo sem palavras. Você só veio para mostrar sua filha. Não foi? O enviado principal havia acabado de terminar sua taça de vinho, quando cuspiu sangue negro no segundo seguinte, e desmaiou logo depois. Como esperado, os enviados acompanhantes imediatamente começaram a fazer escândalo. Insistiram que foi Shu Ocidental quem os envenenou. Não se mata enviados durante a guerra. Vocês, Shu Ocidental, estão realmente passando dos limites. A Suprema Aliança deve julgar este caso. Nosso embaixador não pode morrer em vão. O grande tirano também entrou em pânico. Como esse enviado morreu de repente? Ele olhou para o príncipe herdeiro, mas o príncipe herdeiro permaneceu calmo e tranquilo. Parece que o irmão príncipe herdeiro já encontrou provas de que os enviados armaram isso, envenenando-se deliberadamente. Um membro da família real próximo sentiu que seus ouvidos estavam quebrados. Como posso ouvir a voz interior da princesa? Isso é realmente um sinal auspicioso. O príncipe herdeiro tirou uma pequena garrafa de porcelana do peito. Pai imperador, não se preocupe, seu filho vai resolver isso bem. Graças a Juju, ele já havia vasculhado as acomodações do enviado e encontrou o antídoto. Nosso Shu Ocidental vence e perde com honra. Nunca faríamos algo tão desprezível como envenenar. Se os enviados querem convidar a Suprema Aliança para julgar para vocês, então, por favor, façam isso. Logo as pessoas da Suprema Aliança chegaram ao salão do tribunal. Todos eram figuras influentes, de vários países, portanto altamente respeitadas pelo povo. Após ouvir as acusações dos enviados, as pessoas da Suprema Aliança também franziram a testa. Imperador de Shu Ocidental, Vossa Majestade. O enviado do Reino do Sul foi envenenado em seu banquete. O culpado deve ser da sua família real de Shu Ocidental. O senhor tem alguma explicação para isso? Os enviados, encorajados pelo apoio da Suprema Aliança, tornaram-se mais arrogantes. Shu Ocidental envenenou abertamente nosso embaixador. Eles devem pagar o preço. O príncipe herdeiro riu friamente. Preço? Que preço vocês querem? Esqueçam as cessões de terras e reparações. Seu imperador de Shu Ocidental também deve pedir desculpas publicamente ao nosso Reino do Sul. O grande tirano riu amargamente. Vejo que seu Reino do Sul se envenenou para incriminar nosso Shu Ocidental. O objetivo é evitar cessões de terras e reparações. Depois de perder a guerra, Juju também entrou na conversa. Exatamente um bando de grandes mentirosos sem vergonha. Os enviados do Reino do Sul entraram imediatamente em pânico. Será que Shu Ocidental sabe do alto envenenamento? Você tem alguma prova? Claro que temos. O príncipe herdeiro tirou uma garrafa de porcelana vermelha, com o padrão característico de feijão vermelho do Reino do Sul. Claramente um produto do Reino do Sul. Este é o antídoto que encontrei na residência do enviado do Reino do Sul. Como você explica isso? Mas o enviado do Reino do Sul se recusou a admitir, insistindo que isso era uma armação do oeste de Shu. Como o príncipe herdeiro pode provar que isso é nosso? Não pense que pode nos incriminar, só por colocar em uma garrafa do Reino do Sul. Mas o príncipe herdeiro estava bem preparado. Ele entregou o antídoto ao médico imperial, pedindo que examinasse qual era o veneno.
Baseado nos sintomas do envenenamento do enviado, o médico imperial aproximou o antídoto do nariz e deu uma leve cheirada, reconhecendo imediatamente que era veneno de pomelo vermelho, um veneno único, exclusivo da família real do Reino do Sul. Esse veneno era limitado por condições de temperatura. Então, além do Reino do Sul, nenhuma outra região poderia preparar esse tipo de veneno. O príncipe herdeiro mandou alguém entregar o antídoto para Lujin. Se esse remédio era mesmo um antídoto ou não, o oficial saberia com apenas um teste. As pessoas da Suprema Aliança deram o antídoto ao enviado. No segundo seguinte, o enviado abriu os olhos lentamente. Isso era realmente o antídoto. A expressão de Lujin mudou imediatamente. Enviados do Reino do Sul, vocês se envenenaram para incriminar o Oeste de Shu. Que desculpa vocês têm agora? Os enviados ficaram sem palavras e se ajoelharam, um após o outro, implorando perdão ao imperador do Oeste de Shu. O grande tirano zombou friamente. Agora vocês sabem implorar por misericórdia. Não estavam todos bastante arrogantes há pouco, com a verdade agora revelada. O Reino do Sul havia armado descaradamente contra o Oeste de Shu, a ira original, que exigia concessões territoriais, e reparações agora exigiria compensação dobrada. Para demonstrar justiça, o caso foi resolvido satisfatoriamente. Juju não pôde evitar, mas deu um joinha para seu irmão, o príncipe herdeiro. Após o banquete terminar, os membros da família real se reuniram para oferecer parabéns. Vossa Majestade é sábio e brilhante. Nosso Oeste de Shu certamente prosperará. O grande tirano se sentiu orgulhoso em seu coração, e ordenou recompensas para o príncipe herdeiro, e para os outros dois príncipes. No entanto, o príncipe herdeiro sabia em seu coração que Juju era a verdadeira heroína. Ela não apenas salvou o Oeste de Shu, mas também o ajudou a evitar a crise de ser deposto. Como príncipe herdeiro, Juju realmente era a estrelinha da sorte do Oeste de Shu. A pobre Juju foi passada de pessoa em pessoa. Nesse ritmo, suas pernas nem precisariam mais crescer. Vendo Juju nos braços do príncipe herdeiro, o rosto do grande tirano, que estava cheio de sorrisos, de repente escureceu. Devolva ela para mim rápido. Você precisa investigar quem foi o envenenador. Antes que o príncipe herdeiro pudesse reagir, o grande tirano apontou para Juju em seus braços novamente. Me devolva minha Juju. Você está segurando ela há bastante tempo já. O príncipe herdeiro relutantemente devolveu Juju ao imperador Zaoning, tendo recuperado Juju em seus braços. O grande tirano parecia convencido, e então acenou com a mão para o príncipe herdeiro. O Reino do Sul tem infiltrado o Oeste de Shu por muito tempo. Não há evidências de que Zauir seja um espião. É melhor o senhor investigar rapidamente. Eu pensei que depois de mandar o príncipe herdeiro embora, ninguém mais competiria com ele pelo Juju, mas inesperadamente os parentes reais ficaram inquietos, todos expressando o desejo de levar Juju de volta para suas casas para criar, por um tempo na superfície. Elogiavam Juju por ser adorável como gelo e neve, mas na realidade todos viam sua singularidade, e queriam levá-la para casa, para usar sua voz interior em benefício próprio. Juju estava 10.000 vezes contra. Em seu coração, tantas pessoas queriam pegar Juju para levar para casa, para apreciar. Juju não era um macaco. Juju não iria, Juju não podia ficar sem mãe, consorte e papai barato. Vendo a aparência irritada da garotinha, os parentes reais a acharam ainda mais preciosa. A pequena princesa era tão fofa. Mesmo quando brava, realmente queriam beijar, abraçar e levantá-la bem alto. O grande tirano ouviu a voz interior de Juju, por isso recusou claramente todos. Juju ainda era jovem e não adequada para sair, mas o príncipe Ning insistiu que a princesa não era mais jovem. Já tinha 2 anos e meio, capaz de comer, beber e destruir a casa. Então certamente não haveria problema. Não, a princesa ainda estava amamentando. O grande tirano foi levado ao desespero, e começou a inventar desculpas em sua urgência. Mas o príncipe Ning ainda insistiu. Então poderiam levar a ama de leite junto também. A mansão do príncipe Ning certamente poderia sustentar uma ama de leite. Além disso, o senhor já criou a filha do príncipe Dua no palácio. Agora os irmãos também querem experimentar, porque o irmão imperial não permitiria. Isso é realmente um caso de 2 pesos e 2 medidas. Antes que o príncipe Ning pudesse terminar de falar, o rosto do grande tirano escureceu de repente. Príncipe Ning, o senhor foi longe demais. Juju pertence a mim e não a emprestarei a ninguém. Ao olhar para o rosto sombrio do imperador Zaoning, o príncipe Ning ficou tão assustado, que caiu de joelhos com um baque. Este súdito realmente gosta da pequena princesa, por isso falei sem reservas.
Por favor, perdoe-me, Sua Majestade. Só então. A expressão do grande tirano suavizou um pouco. Quem ousar competir comigo por Juju? Eu assustarei até a morte. Vendo a atmosfera ficar tensa, a imperatriz viúva rapidamente avançou, para amenizar a situação. A pequena princesa é o bem mais precioso do imperador, querida normalmente. Mesmo quando asseguro um pouco mais, ele fica ansioso. As intenções de todos são compreendidas por Sua Majestade. E por mim, vamos esperar até a princesa ser mais velha, antes de sair do palácio. Assim que a imperatriz viúva terminou de falar, o príncipe Sui, que estava em silêncio até então, de repente falou. Tudo bem se Juju não puder vir brincar na minha mansão, mas Sua Majestade poderia conceder a este velho ministro a pérola do Oriente que o senhor obteve recentemente. O rosto da imperatriz viúva escureceu ao ouvir isso. A pérola do Oriente deveria ser incrustada na coroa de fênix da imperatriz viúva. Nem a imperatriz ainda tinha direito a usá-la. Mesmo a imperatriz ainda não tinha direito de usar a coroa. O príncipe Ju ousou pedi-la. Este príncipe Sui era irmão de sangue do imperador anterior, porque ele havia salvado a vida do imperador anterior, mesmo quando ele geralmente era arrogante e dominador. O imperador Zaoning fazia vista grossa, mas agora passar por cima da cabeça da imperatriz viúva era realmente insuportável. Além disso, a velha princesa consorte já havia morrido há muito tempo, para quem ele daria a pérola do leste. Os outros não sabiam, mas Juju conhecia a história por dentro. Ele queria a pérola do leste para sua concubina recém-chegada. Essa concubina, confiando em sua juventude e beleza, era extremamente problemática, querendo arrancar até as estrelas do céu. Ela não tinha medo de quebrar as costas do velho. Ao ouvir a voz interior de Juju, o grande tirano quase cuspiu seu chá. Todos os outros também ficaram chocados. O príncipe Sui já tinha 80 anos, certo? Seu corpo aguentaria casar com uma concubina de 14 anos. O grande tirano tossiu constrangido 2 vezes, mas realmente não conseguiu refutar. O príncipe Sui também ouviu a voz interior de Juju, mas ele só pensou que a velhice tinha enganado seus ouvidos. Este velho ministro tem apenas um desejo. Por favor, realize esse desejo pelo meu 80º ano de vida. Esse velho sem vergonha. O pai barato não deve concordar com ele, senão os outros vão rir, que a avó imperial não vale tanto quanto uma pequena concubina, e a avó imperial também ficará tão zangada, que terá um derrame e ficará paralisada, no fim com vida e morte incertas. Todos ficaram assustados ao ouvir isso, e avançaram para aconselhar o imperador a pensar 3 vezes. Mas o príncipe Su não se importou nem um pouco. Ele só achou que Juju, a pirralha, estava falando besteira. Se Vossa Majestade não der esta pérola do leste a este velho ministro hoje, eu vou bater minha cabeça contra esta coluna e morrer. O grande tirano esfregou a testa constrangido. Príncipe Sui, acalme-se. Afinal, ele já havia salvado a vida do imperador anterior, e o imperador anterior deixará um édito protegendo-o. O que fazer sobre isso? Pensando nisso, ele olhou para Juju sem saber o que fazer. Neste momento, Juju estava franzindo a testa com o rostinho inchado, parecendo zangada. Agora ele só podia contar com Juju para ajudá-lo. Juju, você está com sono. Juju não está com sono. Se não estiver com sono, então fale logo, estou ouvindo. Juju está com fome. Venha comer um pedaço de bolinho de cocozinho de cachorro. Juju deu uma mordida no bolo e começou a pensar novamente. Em seu coração, o príncipe Sui. Esse velho pervertido estava realmente cego pela luxúria. Aquela concubina era um espírito maligno, que causaria a morte de todos os seus 7 filhos. No futuro, o príncipe Sui ainda não levava isso a sério. Ao ouvir isso, a pirralha estava falando besteira de novo, ficando cada vez mais ridícula. Ele não acreditaria nisso. Vendo o pai barato parecendo bastante sofrido, Juju decidiu ajudá-lo afinal. Príncipe Sui, vovô. O senhor quer a pérola do leste, certo? Meu pai, o imperador, pode dar para o senhor, mas a pérola do leste precisa de algum tempo antes de ser enviada para o senhor. Não sei se o senhor pode esperar. O príncipe Sui ficou encantado ao ouvir isso. Posso esperar o tempo que for preciso. Mas Vossa Majestade, o que a princesa disse é verdade. Só então o grande tirano reagiu. Digno de ser Juju por saber fazer questão de tempo. Claro que é verdade, uma pérola do leste do espelho. Posso entregá-la a você. Mas essa pérola do leste só produz 2 a cada 40 anos.
Calculando, ainda faltam 20 anos para chegar o próximo lote de pérolas orientais. Vou enviá-las para a princesa você imediatamente. Quando estiverem prontas, Príncipe Sui quase cuspiu sangue, mas só conseguiu ranger os dentes e concordar. Antes de partir, Juju pensou consigo mesma: velho, o senhor deve tomar cuidado com essa concubina. Ela não é fácil de lidar. Nos próximos dias, ela vai prejudicar um dos seus filhos mortalmente. Mas Príncipe Sui se recusava a acreditar. Não importa o que não ouvia. Não ouvia como uma tartaruga recitando sutras. Claro que poucos dias depois, Príncipe Sui chorava amargamente segurando um caixão. A morte inesperada de seu filho mais velho o deixou em luto e incapaz de se controlar. No entanto, dentro do quarto, sua concubina mostrava uma expressão satisfeita. Não me culpe por ser cruel. Se o herdeiro mais velho não tivesse me pego drogando o Príncipe Sui, talvez ele tivesse vivido alguns dias a mais. O herdeiro do príncipe deve nascer da minha barriga. Em sua tristeza, Príncipe Sui de repente lembrou da voz interior de Juju. Daquele dia, velho. Tome cuidado com essa concubina. Nos próximos dias, ela vai prejudicar um dos seus filhos mortalmente. Príncipe Sui despertou instantaneamente. A 18ª princesa não havia mentido para ele. Agora ele precisava encontrar a 18ª princesa. Do outro lado, Juju estava alimentando os peixes. Príncipe Sui a observava de longe, mas estava tímido demais para se aproximar. Anteriormente, a 18ª princesa me avisou, mas eu não ouvi, e como resultado, meu filho mais velho se afogou. Agora estou vindo procurá-la de novo. Perdido em pensamentos, Juju se virou e o avistou. Príncipe Sui, vovô, o que o senhor está fazendo aqui? Príncipe Sui ficou tão assustado que virou e saiu correndo, deixando Juju para trás, sem saber o que dizer. Esse velho corre tão rápido. Juju não vai comê-lo. Príncipe Sui não parou de correr, até chegar ao portão. Minha atitude em relação a Juju foi muito ruim. Antes de ir perguntar, agora seria como dar um tapa no próprio rosto. Deixa pra lá, deixa pra lá. A voz interior de Juju pode não estar certa de qualquer forma. Os outros filhos meus não deveriam ter mais acidentes. Do outro lado, Juju começou a duvidar de si mesma. Será que eu pareço muito feroz? Consorte Li ouviu isso e rapidamente a confortou. Juju é tão fofa, esculpida de jade rosa. Onde você vê que eu pareço feroz? Porque Príncipe Sui, vovô, fugiu quando me viu. Consorte Li pensava em como responder, quando o grande tirano de repente a pegou por trás. É porque Príncipe Shu teve assuntos familiares e estava com pressa para sair do palácio para resolvê-los. Vendo Consorte Li vestida de forma leve, o grande tirano franziu a testa preocupado. O tempo está tão frio e se você pegar um resfriado. Juju se aninhou nos braços do papai barato, digno de ser um imperador com energia yang abundante. Agora me sinto muito mais quente de repente. Ela começou a cheirar o imperador Zuangnin. Como um cachorrinho, papai barato cheira tão bem hoje. Que marca de sabonete corporal você está usando? O grande tirano olhou para Fuan atrás dele. Vá pegar meu incenso de Agarvood para a princesa usar. Fuan ficou confuso. Você deveria saber que o incenso de Agarvood era exclusivamente para o uso do imperador, para a princesa desfrutar do tratamento imperial. Apesar de sua posição, a 18ª princesa foi realmente a primeira Fuan. Do que você está sorrindo? Vá buscar rápido depois de falar. Ele se virou para Juju novamente. Diga ao pai imperador o que mais você quer. O pai imperador vai te dar tudo. Juju pensou por um momento e balançou a cabeça. Nada por enquanto. Eu vou dizer ao pai imperador quando eu pensar em algo. Depois ela acabaria fazendo o papai gastador gastar muito dinheiro. Hoje também era dia de tramar profunda dominação. Juju fria com óculos escuros, não amando ninguém do outro lado. A consorte Jian acabará de ser libertada da reclusão, e estava planejando eliminar Juju, porque aquele pirralho nem homem nem mulher deveria ser tão favorecido pelo oposto. A consorte Xing também não conseguia entender. Será que é porque ela é bonita? Provavelmente não. Como poderia um governante digno de uma nação ser tão superficial? Filha da princesa Xing. A princesa Lei acabou de fazer 3 anos este ano, e dizem que é muito mais bonita que Juju. Se a chamarmos para o palácio, ela definitivamente conquistará o favor de sua majestade. Neste momento, os olhos da consorte Jian pareciam envenenados. Quando a consorte Li for mandada de volta ao Palácio Frio, eu vou pisar naquela vadia com meus pés. Neste dia Juju segurava um livro, esperando na residência Xushui, pelo papai gastador para contar histórias. O pai, imperador, não disse que viria depois de terminar os memoriais. Porque ele ainda não chegou, mãe. Você acha que o papai gastador não virá hoje?
A consorte lhe sorriu e a confortou. Ele virá. Seu pai imperador não é de quebrar a palavra. Ele deve estar atrasado por algum motivo. Ao ouvir a mãe dizer isso, a expectativa de Juju cresceu desta vez. O papai gastador está atrasado. Eu deveria puni-lo para me contar 2 histórias. Como esperado, pouco depois, uma criada do palácio informou que Sua Majestade solicitava a 18ª princesa para se encontrar no Jardim Imperial. Juju ficou radiante. O papai gastador estava sendo tão misterioso. Será que ele preparou alguma surpresa para mim? Então ela pegou a mão da consorte Li e correu para o Jardim Imperial, com passos apressados. Assim que chegou ao Jardim Imperial, ela viu o papai gastador, mas em frente a ele estava uma garotinha. As duas não sabiam o que estavam discutindo, mas a expressão do papai gastador era muito desagradável. Quando Juju estava prestes a chamar a mãe, ela foi subitamente bloqueada pela aparição da consorte Jang. Consorte Li Juju. Vocês provavelmente não sabem por quê. Esta consorte está procurando por vocês. Só então a consorte Li entendeu. Foi a consorte Jian que as enganou para virem aqui. Os lábios da consorte Jian curvaram-se em um sorriso frio. Não pense que só Juju pode agradar Sua Majestade. Ela só conta com a beleza. Falando em beleza, a princesa Lei é muito mais bonita que Juju. Quando ela ganhar favor, você ainda poderá manter sua posição atual. Então ela se aproximou do ouvido da consorte Li e zombou. E você que é nem menino nem menina. Sua Majestade ainda vai gostar dela. Essas palavras atingiram o coração da consorte Li com força. Imperadores sempre gostaram do novo. E se cansaram do velho. Se Juju caísse em desgraça, ela e Juju provavelmente voltariam para o Palácio Frio. Ela não se importava por si mesma. Mas Juju era tão jovem. Ela não queria que Juju sofresse no Palácio Frio. Com ela, como ousa ameaçar minha mãe? Juju franziu a testa imediatamente. Mãe, não se preocupe, Juju não vai cair em desgraça. Porque ela se lembrou do livro original, que mencionava que a princesa Anlei era filha da princesa Xing. Antes do imperador Zhao Ning subir ao trono, a princesa Xing tinha tramado contra ele repetidamente. Foi sorte do pai mesquinho não tê-la matado. Como ela ousa deixar a filha se mostrar diante do pai mesquinho? Essa consorte Jian foi ousada demais ao trazer alguém para o palácio. Os 2 irmãos príncipes que estavam preocupados com Juju, agora se sentiram confiantes ao ouvir sua voz interior. Consorte Jian, você não está acordada. Como pode falar tamanha besteira? Consorte Jian ficou tão furiosa, que pulou 2 metros de altura. Como você ousa falar assim com esta consorte? Você estará acabada quando a princesa Anlei ganhar favor. Mas antes que ela pudesse terminar, ouviu o rugido do grande tirano por trás. Saia do palácio, não quero mais ver você. A princesa Anlei ainda não sabia o que era melhor. Aquela Juju feia não é nem de longe tão bonita quanto eu. Tio imperador, o senhor deveria me favorecer mais e parar de se importar com aquela coisa feia. O rosto do grande tirano ficou negro como uma panela. Venha, princesa Anlei, despreze a princesa. Dê-lhe 50 tapas, depois ordenou a Fu Van que investigasse quem tinha sido cega o suficiente para trazer a princesa Anlei ao palácio. Fu Van rapidamente descobriu a verdade, reportando a Vossa Majestade. Foi consorte Jian quem a convocou ao palácio para uma reunião. A reunião terminou na frente dele. Como grande tirano, não poderia saber do que ela estava tramando. Decreto a partir de hoje. Destitua a consorte Zan do título e confine ao Palácio Frio para sempre. Consorte Zan queria assistir à humilhação de consorte Li, mas acabou se tornando motivo de riso ela mesma. Depois de lidar com consorte Jian, o pai mesquinho finalmente notou Juju por perto. Juju, o que atrasa ao Jardim Imperial, está procurando o pai imperador. Pai imperador, o senhor nunca veio procurar Juju. Juju sentiu tanta saudade do senhor imperador Zhuangning. A boca esticou-se até a nuca dele. A boquinha de Juju é doce como mel. Você ficou assustada há pouco. Claro que não teve medo, mas sentiu pena da mãe, que já se sentia insegura, e agora estava tão assustada, que seu corpo tremia incontrolavelmente. Pena que o pai mesquinho não sabia de nada. Ao ouvir a voz interior de Juju, o imperador Zhao Ning olhou para a consorte Li, com os olhos cheios de ternura. Consorte Jian acabou de dizer que eu negligenciaria vocês duas. Vocês devem ter ficado aterrorizadas. Amada consorte, fique tranquila. Prometo sempre proteger vocês duas. Consorte Li sentiu calor no coração. Ao ouvir suas palavras, até Juju ficou surpresa. Quando foi que o pai mesquinho ficou tão atencioso? Realmente pensando na insegurança da mãe. Hoje o pai mesquinho tem uma aura de 2,5 metros. Consorte Xing, escondida nas sombras, observando tudo.
Riu da estupidez de consorte Jian, verdadeiramente sem cérebro, depois olhou para a consorte Li. Você não vai se gabar por muito tempo. Sua vadia, espere para ver. Naquela noite, retornando à residência Chuchuai, Pai Pão Duro tomou a iniciativa de contar histórias para Juju, para embalá-la para dormir, mas assim que pai e filha deitaram-se ao lado da cama, ouviram gritos urgentes de socorro lá fora. O rosto do grande tirano estava cheio de desagrado. Quem está fazendo esse barulho todo? Mas antes que ele pudesse ficar com raiva, no segundo seguinte viram o príncipe Su sendo carregado para dentro. Este súdito solicita urgentemente uma audiência com Vossa Majestade. Por favor, Vossa Majestade. E a 18ª princesa salve meu pai. Embora o príncipe Shu fosse irritante, ele ainda era irmão de sangue do imperador anterior. O imperador Zaoning confortou Gil e saiu do quarto. Aconteceu que meia hora atrás, o segundo filho do príncipe Shu morreu subitamente, e ele desmaiou com o choque. Meu pai chamou a 18ª princesa antes de desmaiar, então eu o trouxe para cá depois de um instante. O príncipe Zu acordou lentamente. No instante em que viu o imperador Zaoning, ele se ajoelhou com força. Vossa Majestade, salve este velho súdito. Por favor, deixe-me ver a princesa. Tenho assuntos importantes para perguntar a ela. O grande tirano imediatamente entendeu. Vendo a condição do príncipe Su, ele provavelmente também pode ouvir a voz interior da Juju, mas escolheu não acreditar. Eu posso ajudar a salvar seus filhos restantes, mas você deve jurar que não vai espalhar a história da Juju. Será que Vossa Majestade também pode ouvir a voz interior da princesa? O príncipe Su ficou chocado e rapidamente concordou com a cabeça. Volte e mate aquela sua concubina, e seus filhos não terão mais acidentes. Mas como ela controla a riqueza e o poder militar da mansão do príncipe, matá-la será difícil. Eu posso enviar os guardas imperiais para ajudá-lo. O príncipe Su assentiu sem saída. Eu devia ter ouvido a princesa antes. Assim a mansão da princesa voltou à sua paz antiga, e os filhos do príncipe Su não tiveram mais incidentes. Mas o príncipe Su vinha ao palácio a cada poucos dias, para procurar a pequena princesa Juju. Isso é terrível, meu terceiro filho está com febre e desmaiou. O que devo fazer? Juju parecia confusa. Se ele está com febre, chame um médico. De que adianta me contar isso? Juju, meu filho mais novo, se envolveu numa briga e foi quase morto. Ele vai morrer se não ganhar as brigas. Ele deveria treinar mais, eu não posso ajudá-lo a lutar. Juju, meu quinto filho, brigou com a esposa. Não está ouvindo, não está ouvindo. Tartaruga cantando sutras, príncipe Su. Volte e discipline seus filhos. Naquele dia Juju finalmente não aguentou mais, e correu para reclamar com o pai Pão Duro. Quem te maltrata, Juju? Pai Imperador vai resolver para você. Pai Pão Duro, por favor controle o avô do príncipe Su. Ele me persegue como uma sombra todos os dias. Juju não quer mais ouvir fofocas da família. O grande tirano imediatamente emitiu um decreto, proibindo o príncipe Su de entrar no palácio à vontade, para procurar Juju. O príncipe Su tem te incomodado esses dias, então você não tem tido tempo para acompanhar o pai imperador. O 5º aniversário da Juju estava se aproximando, e o imperador planejava comemorar em grande estilo, convidando todos ao palácio para celebrar com ela. Os olhos de Juju brilharam ao ouvir isso, pois o pai Pão Duro estava escolhendo uma consorte para o príncipe herdeiro. Mas nenhuma daquelas pessoas era confiável. Se todos pudessem entrar no palácio, então a parceira destinada do príncipe herdeiro, Yuan Yin, também apareceria. Ela foi quem tratou melhor o príncipe herdeiro. Ela deve encontrar uma maneira de juntá-los. O pai barato ouviu com uma expressão confusa. Quem é Yuan Yin? Como ela conquistou tanta admiração de Juju? O imperador Zaoning tinha muitas mais perguntas, mas Juju já tinha virado para pensar em outras coisas. Eu me pergunto quais presentes todos vão trazer para o banquete de aniversário. Seria melhor se eles trouxessem alguns petiscos. De fora, ela não tinha comido nenhuma iguaria especial em sua vida anterior. O coração do pai barato tremia. Quão miserável foi a vida anterior da pequena, que ela nem tinha comida boa. Ele pegou com raiva alguns doces para jogar, porque a cozinha imperial não aprende a fazer comida deliciosa. O que Juju quer comer? Eu vou mandar a cozinha imperial aprender agora mesmo. Din din, bala de burro rolando, ou bolo de cocô de cachorrinho. As lágrimas incontáveis de Juju escorreram dos cantos da boca dela. Ela plantou um beijo no rosto do grande tirano. Com sorte lhe assistia eternamente o pai e a filha. Majestade, não mime tanto a Juju. Juju é minha filha, se eu não a mimar. Quem vai? Fuan, mande a cozinha imperial aprender essas coisas agora mesmo.
Logo o dia do banquete chegou, e Juju acordou cedo para se arrumar. Consorte Lee aplicou uma maquiagem leve especialmente para ela, e colocou um enfeite de flor. Na testa dela, Juju estava um pouco sonolenta, mas quando se viu vestida no espelho, todo o soninho desapareceu e ela ficou chocada, sem palavras por um longo momento. Quem é essa pequena fada no espelho? Como pode ser tão bonita? Tão bonita numa idade tão jovem? Não seria ainda mais incrível quando crescesse? Até lá, com certeza seria amada por todos. As flores floresceriam ao vê-la, e os carros ficariam com pneus furados. Consorte Lee se divertia com a voz interior vaidosa dela. Pequena fada, seu banquete de aniversário está para começar. Todos estão esperando. Juju se jogou nos braços de Consorte Lee. Mãe, você está tão bonita hoje também. Juju é uma pequena fada, mãe é uma fada grande. Se o pai barato te visse, ele com certeza ficaria encantado. Ele não saberia para onde olhar. Depois de um momento, chegaram ao salão do banquete. Ainda era cedo e os convidados não tinham chegado. Juju de repente teve uma ideia. Mãe está tão bonita. Ela deveria ficar escondida até o momento certo. E então fazer uma entrada deslumbrante. Então ela se virou para agir de forma coquete com Consorte Lee. Mãe, o banquete ainda não começou. Por que você não vai para o salão lateral tomar um chá primeiro? Embora Consorte Lee tenha ouvido sua voz interior, ela ainda fingiu colaborar. Agora que você mencionou, estou um pouco com sede. Ela estava prestes a lembrar Juju para não sair correndo, quando foi empurrada para o salão lateral. Depois que Consorte Lee saiu, Juju pulava como um macaquinho. Estranho, por que não vejo a irmã e o Van Yin? Será que ela está do lado de fora? Mas quando Juju estava prestes a sair para procurar, ouviu uma confusão não muito longe. Seu feio, o que você pensa que é? Para ficar olhando para esta princesa assim, eu vou te bater até a morte hoje. Juju olhou na direção do som e viu Fung Hai-wei, com duas criadas do palácio, batendo e chutando uma garotinha. Juju ficou surpresa ao ver que era sua priminha, Nan Yuanshan, por causa de uma marca de nascença no rosto. Ela era tratada como pária desde a infância. Mas Juju sabia que quando Nan Yuanshan crescesse, a marca no rosto desapareceria. E ela era muito inteligente. Ela se tornaria a maior comerciante do mundo. No futuro, naquele momento, Juju a protegeu por trás de si mesma. Fung Hai-wei, como ousa você maltratar a priminha desta princesa? Fung Hai-wei se assustou ao ver Juju, mas logo zombou. Que priminha? Ela é só uma criatura lamentável, não amada pelo pai e pela mãe. 18ª princesa não está falando bobagem. Juju ajudou sua priminha a se levantar. Você acha que eu mentiria sobre essas coisas? Posso ser jovem, mas não sou burra. Eu reconheceria meus próprios parentes. Se você ousar maltratar minha priminha de novo, eu vou fazer você pagar caro. Juju falou palavras duras com sua voz suave, infantil, que realmente não tinha efeito intimidador. Fung Hai-wei zombou, claramente não levando suas palavras a sério. Mas no segundo seguinte, os olhos de Juju ficaram frios de repente. Peça desculpas à minha prima agora mesmo. Aquele olhar assassino fez o corpo de Fung Hai-wei tremer. Ela me provocou primeiro, porque eu deveria pedir desculpas. Eu não fiz isso, 18ª princesa. Juju sabia naturalmente disso pela personalidade da prima. Ela não começaria uma confusão ao ver que a outra parte ainda se recusava a admitir o erro. Juju colocou as mãos nos quadris diretamente e chamou por ajuda Fung Hai-wei. Maliciosamente bateu na priminha desta princesa. O comportamento dela é extremamente cruel. Joguem ela para fora do palácio. No segundo seguinte, vários guardas imperiais avançaram e arrastaram Fung Hai-wei para fora. Em meio aos gritos dela, Juju se virou para Nan Yuanshan. Atrás dela, priminha, está tudo bem. Devo levá-la para ver o médico imperial. Nan Yuanshan agradeceu rapidamente a Juju, mas se perguntou como a 18ª princesa sabia quem ela era. Ao mesmo tempo, no banquete, o grande tirano já esperava pela Consorte Lee, e Juju enviou Fu Van para buscá-los. Mas no segundo seguinte, o príncipe Duan e sua esposa entraram apressados. Com licença, irmão imperial. Alguém jogou minha filha para fora do palácio à força. Fung Hai-wei com arrogância. Que crime deveria pagar? O grande tirano franziu a testa ao ouvir isso. Quem seria tão arrogante em um dia tão feliz? Diga-me que eu vou ajudar a resolver. O príncipe Duan se ajoelhou com um baque. E se essa pessoa tiver status nobre, e for profundamente favorecida pelo irmão imperial e pela mãe? Todos são iguais perante a lei. Príncipe Duan, fale diretamente. Eu naturalmente vou ajudar a resolver. Ao ver isso, o príncipe Duan não hesitou mais. A 18ª princesa, confiando no favor do irmão imperial, agiu de forma imprudente.
e jogou minha filha para fora do palácio. Por favor, irmão imperial, trate isso com justiça e dê justiça à minha filha Fung Kai-wei. Justiça. O rosto do grande tirano escureceu ao ouvir isso. Você está enrolando há tanto tempo. Então está querendo atingir Juju. Tem certeza que Juju jogou alguém para fora, só porque ela não gostava da pessoa. O príncipe Duan sentiu culpa, mas permaneceu teimoso. Irmão imperial, está tentando proteger Juju. Não importa o quanto uma princesa seja favorecida. Ela não deveria ser tão sem lei. Por um momento houve discussão em toda a corte. Todos condenando a 18ª princesa por ser imprópria e exigindo punição severa. Você continua falando de punição. Já descobriu o que aconteceu. Eu sei que minha filha Juju não é esse tipo de criança. Então mandou buscar Juju, para explicar a situação claramente, e ter uma confrontação cara a cara, para determinar o certo e o errado. Um momento depois, Juju voltou com Nan Yuanshan mancando atrás dela. Todos os presentes ficaram chocados. Não é aquela garota rejeitada da família Nan. Como ela ficou assim espancada? Quem fez isso foi muito cruel. Até quebrou a perna de uma garotinha. O príncipe Duan, temendo mais problemas, rapidamente pediu ao imperador que punisse severamente Juju, mas o imperador permaneceu calmo. Juju, diz o príncipe Duan, você expulsou Fung Kai-wei do palácio. Sem motivo, isso é verdade. Se tem alguma queixa, diga ao pai imperador que eu certamente resolvo para você. Esse tolo príncipe Duan, que expulsou a filha sem motivo, foi claramente Fung Kai-wei quem causou problemas primeiro. Juju realmente expulsou Fung Kai-wei do palácio, mas ela primeiro intimidou minha priminha, e se recusou a pedir desculpas. Até virou o certo e o errado de cabeça para baixo. Os guardas acompanhantes também testemunharam a favor dela. Se a 18ª princesa não tivesse intervindo a tempo, a senhorita não poderia ter ficado com sequelas permanentes. Olhando para o príncipe Duan novamente, os olhos do grande tirano estavam extremamente frios. O príncipe Duan falhou em disciplinar sua filha, permitindo que ela abusasse da punição privada no palácio. Você está multado em 1 ano de salário, e não precisa comparecer ao banquete. Vá para casa e reflita. Juju ficou muito satisfeita. Papai Barato está cada vez melhor agora. No futuro ele e a priminha vão trabalhar juntos, para ficarem grandes e fortes, ganhando dinheiro que não dá para gastar. Em várias vidas Nan Yuanshan, ouvindo sua voz interior, decidiu ajudar Juju a fazer muito dinheiro no futuro. Logo o banquete de aniversário começou, e os olhos de Juju brilharam ao olhar para a pilha de presentes. Eu sou rica, eu sou rica. Esses tesouros parecem valiosos só pela aparência. Juju, para onde foi sua mãe? Só então Juju acordou de repente. Ai não, eu tinha esquecido completamente da mãe neste momento. Consorte Li caminhou lentamente para fora, vestida com elegantes roupas de brocado, que a deixavam digna e graciosa, fazendo o imperador Zhao Ning ao seu lado ficar admirado. Consorte Li, por que demorou tanto? Tenho boas notícias para você. Sua família foi anteriormente exilada, sob falsas acusações de traição. Agora a verdade veio à tona, e enviei pessoas para trazê-los de volta. Da fronteira, em breve sua família será reunida. O coração da consorte Li doeu e quase chorou, mas considerando que era um dia alegre, ela deveria sorrir mais. O grande tirano olhando para a consorte Li, e para os sorrisos de Juju de repente, sentiu que nada no mundo era melhor do que aquele momento. Entretanto, enquanto o banquete estava em pleno andamento, alguém de repente informou ao príncipe herdeiro, senhorita Yu da família Yu, Yu Van Yin, está subindo árvores no jardim imperial para espiar homens, causando bastante aglomeração. Por favor, resolva isso. Príncipe herdeiro. Só então Juju lembrou-se subitamente que, no livro original, alguém havia deliberadamente armado contra Yu Van Yin, o que fez o irmão do príncipe herdeiro não gostar dela. Desta vez com ela presente, ela deve ajudá-los a resolver esse mal-entendido. Um momento depois chegaram ao local. Já havia muitas pessoas reunidas sob a árvore, e do ângulo deles Yu Van Yin realmente parecia estar subindo na árvore para espiar homens. Mas o príncipe herdeiro ouviu a voz interior de Juju. Ela percebeu com atenção que Yu Van Yin segurava um passarinho, tentando devolvê-lo ao ninho. Neste momento apareceu uma jovem graciosa. Essa era a irmã ilegítima de Nan Yuanshan, Nan Bonling, príncipe herdeiro. Você finalmente veio. Este assunto convocou você aqui, porque a senhorita Yu estava espionando homens de forma imprópria. Por favor, puna severamente. Príncipe herdeiro. Ao ouvir o nome do príncipe herdeiro, Yu Van Yin na árvore entrou em pânico imediatamente. Escorregou e caiu da árvore. O príncipe herdeiro estendeu as mãos com urgência para segurá-la.
No segundo seguinte os dois se abraçaram. Juju teve uma expressão de ter presenciado algo maravilhoso. Irmão e irmã do príncipe herdeiro. Vocês combinam muito bem, Yulvain. Percebendo sua impropriedade, pulou imediatamente dos braços do príncipe herdeiro. Com o rosto vermelho de vergonha, agradeceu a ele. Senhorita Yu está ilesa. Mas posso perguntar por que a senhorita Yu subiu tão alto? Yulvain ia explicar quando Namban Ling a interrompeu. Claro, é porque ela é sem vergonha. Todos a viram subindo na árvore para espiar homens. Por favor, não a perdoe, príncipe herdeiro. Juju bufou com raiva. Irmã Yu claramente estava devolvendo um passarinho ao ninho. Irmão príncipe herdeiro. Isso é importante. Você deve ouvir a explicação da irmã Yu. Não se deixe enganar por pessoas más e erradas. O sincero coração da irmã Yu. Juju faz sentido. Eu também gostaria de ouvir a explicação da senhorita Yu. Vendo isso, Juju ficou secretamente encantada. Desde que o irmão príncipe herdeiro esteja disposto a ouvir, ele com certeza pode mudar o final trágico do livro original. Mas inesperadamente Yuan Yin, normalmente ousada e direta, ficou tímida e sem fala ao encarar o príncipe herdeiro. Ela não sabia o que havia de errado com ela. Parecia que começava a gaguejar, sempre que encontrava o príncipe herdeiro. Se eu não conseguir explicar claramente? E se o príncipe herdeiro não gostar de mim? Do outro lado, Juju estava mais ansiosa que ela. A senhorita Yu está tímida, porque está diante do seu amado irmão príncipe herdeiro. Vocês devem acreditar nela após ouvir a voz interior de Juju. O príncipe herdeiro olhou para Yuan Yin com olhos mais gentis. Dizem que ela é eloquente, mas é tão cautelosa comigo. Que adorável a senhorita Yu. Não se assuste, apenas explique claramente que eu vou acreditar em você. Só então você decidiu reunir coragem. Esse assunto viu um passarinho cair do ninho e subir na árvore só para ajudá-lo a voltar para casa. O príncipe herdeiro ficou satisfeito, mas Nambaolen não deixou passar. Todos acabaram de ver você subir na árvore para bisbilhotar. Como você prova que o que está dizendo é verdade? Juju bateu os pés com raiva. Eles são um par perfeito. Quando é que você vai se pronunciar como demônio? Demônio, vai embora rápido. Eu vi com meus próprios olhos que a irmã. Você colocou o passarinho de volta no ninho. A árvore é tão alta, como você conseguiu ver claramente. Pequena princesa, antes que Juju pudesse explicar, o príncipe a interrompeu severamente. Se Juju diz que viu, então ela viu. Você está questionando os guardas da família real. Essa filha concubina da família Nan está causando confusão e mostrando desrespeito aos parentes reais. Arrastem-na para fora e a apliquem 50 tapas. Depois que Nambaolen foi levada embora, Juju olhou para o príncipe com olhos ansiosos. Irmão príncipe, Juju gosta da irmã Yu. Posso ficar um pouco mais com a irmã Yu? Ele queria ver o príncipe, irmão e irmã Yu passarem mais tempo juntos, para que ele pudesse continuar comendo doces. Então Juju gosta de comer doces. Então terei que trazer alguns doces White Rabbit, quando sair no futuro. O príncipe também não decepcionou Juju, ativamente, convidando Yuan Yin para voltar juntos ao banquete. Enquanto o grupo caminhava de volta, Juju achava Yuan Yin cada vez mais simpática. Ela não teve tempo de olhar direito antes, mas agora podia ver que a irmã Yu era realmente linda, aquele cabelo preto lustroso e aqueles olhos como pérolas. Ela parecia ainda mais adorável de perto. Ela realmente queria tocar o rostinho da irmã, mas infelizmente suas mãos eram muito curtas. Por mais que esticasse, não conseguia alcançar. Vendo a aparência agitada de Juju, Yuan Yin achou que Juju queria um presente. Então ela tirou seu grampo de cabelo. Hoje é o aniversário da princesa. Esta serva ainda não parabenizou a princesa. Por favor, aceite este presente primeiro. Haverá mais presentes ao entrarmos no salão. Ao ouvir isso, Juju ficou atonita. Ela havia sido mal interpretada pela bela irmã, como uma pequena interesseira. Se ela dissesse que queria tocar seu rosto agora, isso não a faria parecer uma rebelde pequena. O príncipe não suportava ver Juju em apuros. Então ele decidiu ajudá-la. Ele se inclinou perto do ouvido de Yuan Yan e sussurrou: "Quer tocar seu rosto você?" O coração da cebola pulou. Então o rosto dela ficou vermelho até as coxas. "Príncipe, você quer tocar meu rosto isso. Isso provavelmente não é muito apropriado." O príncipe também ficou perplexo, acenando as mãos apressadamente para esclarecer: "Não fui eu, foi Juju. Juju quer tocar seu rosto." Ao ouvir isso, o rosto de Yuan Yin ficou ainda mais vermelho. Então foi a princesa quem quis tocar, do que ela estava sendo tão presunçosa agora há pouco. Que vergonha, desculpe.
Desculpe, eu entendi errado. Depois de dizer isso, ela encontrou uma desculpa e correu para o salão do banquete, como um vendaval, deixando Juju completamente confusa. Irmão príncipe, o que você disse para a irmã que a assustou e fez ela fugir? O príncipe pareceu envergonhado. Eu só disse que queria tocar o rosto dela, e então Juju ficou instantaneamente chocada. Ela me odeia tanto assim. No momento em que tocar no rosto dela foi mencionado, ela fugiu sem olhar para trás. Será que eu sou realmente tão irritante? O príncipe estava prestes a explicar. Juju de repente começou a chorar com um vá. Justo quando a situação estava saindo do controle, uma mão grande de repente a pegou. O grande tirano tinha uma expressão fria no rosto. O que está acontecendo aqui? Quem deixou minha Juju triste? O príncipe gaguejou em resposta. Foi a falta de cuidado deste filho que fez Juju chorar. Este filho reconhece seu erro. Se reconhecer erros fosse útil, para que precisaríamos de polícia? Você está punido para refletir sozinho hoje e encontrar formas de compensar Juju. Depois o grande tirano a carregou de volta para o banquete. Concerto Lee apressadamente perguntou o que aconteceu com Juju, mas teria sido melhor se ela não tivesse perguntado. Assim que perguntou, Juju chorou ainda mais. Juju também não queria chorar, mas de alguma forma não conseguia controlar. Isso partiu o coração do grande tirano. Embora Juju mantivesse lembranças da vida anterior, ela ainda era uma criança, afinal. Então ele imediatamente deu a Juju uma coxa de frango. Boa garota Juju, coma uma coxa. Você precisa comer bem para ter força para chorar. Concerto Lee e Juju ficaram sem palavras. Isso é um bom consolo. Por favor, não console assim novamente. Mas com essa atitude do papai mão de vaca, Juju realmente parou de chorar. Então, ela até comeu a coxa relutantemente. Vendo suas emoções se acalmarem, o grande tirano finalmente perguntou a causa. Juju, quem fez você chorar? Foi aquele pirralho, o príncipe, que te maltratou. Não tem nada a ver com o irmão príncipe. Mas Juju não queria contar. Afinal, era algo muito embaraçoso. Antes que o grande tirano pudesse pressionar mais, Juju já havia pulado do assento e saído. Ela queria usar seu próprio método para fazer com que a irmã, você gostasse dela e não permitisse que o papai mão de vaca usasse sua posição imperial para pressioná-la. Então ela procurou pelo banquete. Finalmente encontrou Yuvan, com muita dificuldade no entanto. Justo quando estava prestes a correr para lá no segundo seguinte, ela bateu contra uma parede humana. A pessoa franziu a testa ao vê-la. Você é aquela pequena de 18 anos que se veste de homem, fingindo ser uma mulher. O irmão mais velho está te perguntando algo. Por que você não responde? Juju também ficou atordoada com a colisão. Irmão mais velho, poderia ser o primeiro príncipe, que tem feito campanha por anos. Ele também é uma figura trágica. 10 anos depois, quando Shu Ocidental cair, ele terá a cabeça cortada pelos soldados inimigos. No campo de batalha, Juju o cumprimentou respeitosamente. Mas o primeiro príncipe ficou chocado. De onde veio essa voz? Ouvindo essas palavras, poderia ser seu pensamento interior. Ele está na verdade se amaldiçoando por ser decapitado e dizendo: Shu Ocidental vai cair, que bobagem você está falando. Você pirralha. Juju parecia completamente confusa. Ela acabará de se curvar respeitosamente. Como poderia tê-lo ofendido? As pessoas ao redor também discutiam. Por que o primeiro príncipe está tão mal-humorado? A princesa apenas o cumprimentou. Por que ele está tão bravo? Deixa pra lá. Eu não vou discutir com você. O primeiro príncipe virou para sair, mas Juju, atrás dele, fez uma careta. Originalmente ela queria lembrá-lo, que ele perderia os dentes da frente hoje. Mas vendo sua atitude, ele definitivamente não acreditaria. E poderia até culpá-la. O primeiro príncipe bufou friamente. Este príncipe é um guerreiro digno. Como eu poderia simplesmente cair? Mas o tapa na cara veio rápido demais. No segundo seguinte, seu pé esquerdo pisou no direito. Com um baque, ele caiu de cara no chão. O barulho enorme atraiu uma multidão para assistir. O grande tirano também chegou ao ouvir a confusão. O que está acontecendo? Por que tanto barulho? O primeiro príncipe se virou apressadamente. Pai imperador, o senhor está aqui. Caramba, por que está saindo ar da boca dele? Só então, ele percebeu que realmente havia perdido os dentes da frente. O primeiro príncipe já não era favorecido. Agora se fazendo de bobo assim, na frente do grande tirano. Ele provavelmente será ainda mais negligenciado no futuro. Mas Juju sabia disso. Embora o primeiro príncipe fosse direto, ele era completamente dedicado a Shu Ocidental. Se o imperador tivesse opiniões sobre ele por causa disso, isso não seria bom. Então ela explicou para o pai barato. As roupas do banquete são grossas e longas. O irmão mais velho príncipe faz campanha o ano todo.
e raramente as usa. Se o tamanho não servir, seria estranho se ele não caísse. O que Juju disse faz sentido. O imperador Zaoning imediatamente anunciou que generais militares podem escolher não usar longas túnicas em banquetes no futuro. Depois de dizer isso, olhou para o primeiro príncipe novamente. Sua mãe consorte tem excelentes habilidades médicas. Vá perguntar a ela se isso pode ser tratado. O primeiro príncipe ficou extremamente envergonhado. Ele não esperava que, depois de tratá-lo assim, ainda assim o imperador intercederia por ele. Neste momento, Juju parecia infinitamente adorável. Aos seus olhos, claramente um garotinho. Mas porque ele parece mais delicado que uma garotinha. Enquanto isso, Juju encontrou Ilvan Yin. Após algumas explicações, o mal-entendido de Juju finalmente foi esclarecido. É toda culpa daquele cabeça dura do irmão príncipe, que nem consegue passar uma mensagem direito. Alteza, a senhora está com fome. Gostaria de comer algo. Mas a Juju acabará de ser alimentada com uma grande coxa de frango. E não estava com fome nenhuma. Yuan Ye assentiu. Então vamos assistir à apresentação de canto e dança primeiro, antes de comer. Ouvi dizer que os dançarinos de hoje vieram todos do Reino do Sul. Normalmente não os vemos. Juju achou estranho, pois eram nações inimigas. Como poderiam enviar dançarinos para cá? Ouvi dizer que foi porque o Reino do Sul foi derrotado antes, e não conseguiu pagar as reparações. Então enviaram eles. Também parece que enviaram um príncipe refém de 8 ou 9 anos. Que pena! O coração de Juju afundou o príncipe refém do Reino do Sul. Não é o protagonista masculino que destruirá Shu Ocidental. 10 anos depois, na história original, ele foi enviado como refém para Shu Ocidental, mas sofreu todo tipo de humilhação real aqui. Depois, quando voltou para o Reino do Sul e se tornou imperador, ele ficou decidido a se vingar de Shu Ocidental. Pensando nisso, Juju se sentiu desesperada. Acabou. Agora que ele está aqui, tudo terminou.